Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um MetaCast. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E seguinte, antes de falar qualquer coisa, tá chegando perto das eleições, né? E se eu falasse para vocês que dá pra gente trazer uma pessoa aqui que é especialista em marketing, publicidade, toda essa parte de posicionamento político, como é que tudo funciona por trás das câmeras? Não seria legal se eu entender um pouquinho mais? Enfim, trouxemos uma pessoa perfeita para vocês. Beleza? Tô aqui de novo com o Dani, da Syncrypto. Não esquece aqui, @MetaCastGG. Se inscreve. Pelo amor de Deus, convida o pessoal. Ainda tem mais 1h30 aqui de papo. Dá tempo. Ativa o sininho. Pra você não esquecer da próxima vez. E vamos pro próximo papo agora. Mais uma vez, muito obrigado. Dani, tamo junto. E Rose, como é que você tá, mulher? Muito obrigado por ter vindo hoje. Eu que agradeço a gentileza, me senti tão amada de ter sido convidada. Vocês são privilegiados. O que me convidam para podcast, Jorge, mas o pessoal convida sempre e a minha agenda não dá. E aí, quando o Daniel falou comigo, eu falei, cara, é a hora certa, preciso ir. Eu fiz já alguns, mas me chamam direto. Não, é isso aí. Pra começar essa história toda aqui, primeiro, antes de qualquer coisa, tem que agradecer, claro, tudo isso aqui só tá acontecendo por causa de um evento que eu já falei pra vocês, do Networkers, que nem patrocina nós, devia patrocinar nós, né? Pelo amor de Deus, Fraco Wallace, que já foi entrevistado aqui, essa mulher só existe pra gente por causa dele, porque ele que gerou. Então, a todo mundo que tá produzindo aqui por trás, aos editores, muito obrigado por tudo. Rosimelo, vamos que vamos? Vamos. Vamos começar a conversar? Vamos eu quero lá. polêmica hoje, cara. Olha só. Tem que ter polêmica. Imagina, eu não sou uma pessoa polêmica, sou super discreta. Imagina, vamos lá. Começar da seguinte maneira. Quer se apresentar um pouquinho? O que você fez um pouquinho da sua história, até onde você chegou agora, porque eu tô me coçando aqui pra fazer as perguntas que eu quero. Gente, e também vamos lá. por que Rainha da Faria Lima? Rainha da e Faria por que o Pablo Marçal de Saia? Pablo Marçal de Saia. Bom, eu sou Rosimelo, sou comunicadora. Há mais de 30 anos profissionalmente, comecei minha vida na comunicação muito cedo, saí da extrema pobreza do interior do Brasil, conquistei o Paraná, conquistei São Paulo e hoje eu faço parte do maior ecossistema de negócios da América Latina. Sou conhecida também por ser a rainha da Faria Lima, podemos falar sobre isso. E hoje eu vim, além de falar um pouco sobre o poder da comunicação, que é um tema que eu domino muito e gosto demais de falar, minha vida toda mudou graças à comunicação. Eu também resolvi trazer alguns resultados que eu tive no digital e hoje eu quero falar sobre as verdades e mentiras da comunicação, o que acontece nos bastidores que quase ninguém sabe, mas eu sei. E vamos falar de política também. Pelo amor de Deus, cara. Ela tá olhando pra câmera. Ninguém olha pra câmera aqui. É que ela é boa. Ela é treinada. O PR que vocês usam aí, passa pra nós também, pelo amor de Deus. Cara, é bem fácil. Não estamos sabendo, não. Anota aí. Eu comecei a trabalhar com comunicação com 9 anos de idade, eu fazia teatro. Com 12, eu desfilava. Meu maior desafio, eu tinha que sorrir, eu não sabia que tinha que sorrir. Não, vocês pensam... Tem que sorrir nós também, não sei. Não, tu pensa, a gente fala de comunicação como se fosse uma coisa simples. Então, com 12 anos, quando eu comecei a desfilar, eu descobri que eu tinha que saber andar e sorrir. Eu não sabia que isso era uma habilidade. Aí depois... Na verdade, o andar é mais preocupado do que como é que você anda certo? Não, tu pensa. Então, assim, já era do teatro. Extremamente comunicativa já na escola. Com 15 anos, eu me tornei modelo fotográfica. Eu fui fazer um book, porque eu não tinha dinheiro para fazer baile de 15 anos. Mas eu já trabalhava. Aí, quando eu fui fazer as fotos, o fotógrafo falou assim, você é muito boa. Eu falei, sou. Eu nunca tinha feito uma foto profissional na vida. Eu era uma criança pobrinha, que nem me vestia bem. O cara gostou de mim e falou, eu quero que você seja minha modelo. Então, minhas fotos saíram em vários jornais e revistas da cidade. Loanda, Paraná, uma cidadezinha muito pequena. Então, uma validação legal, né, pô? Então, tudo isso vem dessa experiência. Relação à comunicação verbal e corporal também, sim, legal? Aí eu comecei, aí eu fui rainha de rodeio, inclusive eu trouxe meu book, porque tem uma história muito forte sobre essa coisa de rainha. Nasci pra ser rainha, Gente, Daniel. vocês não estão vendo aqui, cara. É que não tem uma câmera adicional. Não, vou mostrar, o que tem de conteúdo que essa mulher trouxe. Sim, sem brincadeira. eu provo mas tudo. Tem a Se for empilhar aqui livro e caixa,
Vocês não têm ideia do que veio. Ó. Cadê, ó? Vem pra cá. Aquele, ó, as caixas vão vir depois. Vou falar tudo É coisa isso. pra caralho, tá? Eu só tô Na moral. respondendo a pergunta dele. Da onde É pra vem amassar. a Eu quero saber se ela sabe desenvoltura. também parar helicóptero também, se ela sabe Já dirigir. vou contar tudo isso. Ó, essa parada aí da comunicação. Então eu já era modelo profissional com 15 anos, fui rainha de rodeio, desfilei no Miss da cidade e fui professora de empresários aos 16 anos de idade. Com 14, eu comecei a trabalhar na primeira escola de informática da minha cidade. Ali eu aprendi tudo, eu tocava a empresa sozinha. Com 16 anos eu dava aula. Mudo pra Curitiba. Tá, então para aí. Para aí. Comunicação Vamos aproveitar a vida agora. toda. Não, porque isso é importante. É. Assim, como que uma mulher menor de idade, se for 16 anos e tal, Sim, como que foi essa sua primeira interação com empresários ou pessoas mais velhas e tal, ótimo. te darem esse tipo de relevância, de importância? Pô, uma mulher Cara, menor de idade e tal, como é Uma que foi criança, isso não, pra uma você? criança. Como é que foi esse etapa pra você? É assim, ó, na vida, tu pode escolher o que que tu faz com os teus problemas. Eu falo uma frase que nos meus eventos eu repito ela muito e peço que você anote. Atrás de um problema existe um negócio. Quando eu tinha 5 verdade, anos de idade, o meu pai me deu um comando para minha vida. Ele falou: filha, nós não temos dinheiro. Eu morava na extrema pobreza mesmo, assim, onde eu morava era muito pobre. Minha casa chovia dentro, era uma casa de madeira quase caindo, então todo mundo era pobre. Poxa, eu via dentro é foda. Não, não, era de verdade, tinha que abrir o guarda-chuva em cima da cama. E aí meu pai, da roça, lavrador, minha mãe também, semi-analfabetos. Então, estudar na minha geração, eu nasci em 77 no interior do Brasil. É como se o interior do Brasil fosse 20 anos atrasado. E é até hoje, inclusive. E aí meu pai falou assim: filha, o pai não tem dinheiro. Eu tinha clareza que eu era pobre, eu tinha 5 anos. E meu pai falou assim: eu vou te mandar pra escola. E se você não der certo na escola, você vai pra roça. E você sabe que a nossa vida era difícil. E eu olhei para os meus vizinhos assim, o máximo que as pessoas da minha região conseguiam era ser empregada doméstica. Era o máximo. E aí, quando meu pai falou isso com 5 anos, com 5 anos não podia entrar na escola, só podia entrar a partir dos 6, naquela época. E aí eu fiz a minha mãe comprar um caderno, que era difícil, minha mãe comprou, e a minha irmã já estava na escola. Eu fiz a minha irmã me alfabetizar em casa. Então, com 5 anos, eu já sabia ler e escrever. Quando eu chego na escola aos 6, eu era um problema. Como que você faz com uma criança que sabe ler e escrever e não consegue ter paciência com os amiguinhos? O que que os meus professores fizeram? TDAH, foda pra caramba. TDAH, eu tenho. Eu também. Aí meus Diagnosticado pra caramba. meus professores falaram assim: você vai ensinar os amiguinhos. Então eu comecei a dar aula com 6 anos para os coleguinhas. Por causa disso, eu era boa comunicadora, eu era muito desinibida e sempre me colocavam para falar na frente da sala. Eu gostava? Não, mas eu tinha medo de desobedecer Eu o adorava. professor. Não, eu não Adorava. queria, não. Apresentava todos os trabalhos e tal, fazia tudo. Aí o que Meus acontece? amigos, pô, de capivara do caramba. Adivinha quem era a melhor aluna da sala em praticamente todos os anos consecutivos? As minhas notas eram absurdas. Você vê meu boletim, parece que eu era superdotada, mas não é que eu era inteligente, não é porque realmente eu estudava, que eu tinha medo da escola não dar certo. Então, pra mim, a escola era um trabalho, eu não podia errar. E por causa disso... Cara, eu gostei disso. Eu gostei disso. Sim. Porque eu sou de família italiana. Eu não tenho a mesma origem que você tem. Tem cara é um pouco de rico, diferente. tem cara de não, bem não, não sou, não nascido. sou. Não sou. Não, Tem não. cara de bem Não sou nascido, mesmo, gente. Não sou, não. Eu não sou. Mas assim, tinha uma frase da minha família, tipo, cultura italiana é aquela coisa, né? Tipo, desde criança eu sou apaixonado por dançar, por cozinhar. É coisa normal de um italiano, né? Família pequena. Mas tinha aquela a frase que, tipo assim, você não podia fugir, que é: a sua única obrigação é estudar. Sim, é isso Tá aí. pagando pra fazer estudo, não precisa estudar. Sim. E pra quem viu aqui os outros episódios, que viu o episódio do Marcos aqui anterior, nós éramos os únicos 2 alunos que tinham no meu colégio, que era o Porto Seguro, pra quem tá vendo aqui, parece que é colégio de Colégio elite, maravilhoso, que eu morei do honestamente, lado. Na época, só elite mesmo. É elite, é só elite. Tô falando que é diplomata, bem não. nascido. Tinham 2 alunos, Tô tinham 2 alunos de falando. classe média baixa. Era eu e o Marcos. Marcos, que é, tipo, meu parceiro, meu brother desde os 3 anos de idade, que investiu nesse estúdio aqui. Olha aí. É os 2 pobres, vamos dizer assim, em relação... Exatamente. E a gente, tipo assim, tanto eu quanto ele, eu de cultura italiana e ele de cultura armênia, é que negócio, a tua única obrigação é estudar. Sim. Faça o melhor que você puder. É isso aí. Eu me formei de 1.500 alunos no colégio em 7º, ele em 6º, desgraçado. Exatamente. Então, pelo fato de Um eu monte ter... de milionário. Pelo Então, fato assim, de eu ser esse negócio, tipo estudiosa... assim, porra, Sim. de pegar o que você tem
e fazer acontecer, eu Por entendo isso que eu falo, faça o teu melhor porque alguém tá te vendo. Então, quando eu era criança, eu sabia que eu tinha que ser a melhor aluna porque era a minha única chance na vida. E por causa disso, eu participava de campeonatos de matemática, tinha vários troféus, medalhas de conhecimentos gerais, representei minha cidade em outra cidade, então eu era a aluna inteligente e estudiosa. Esse era o meu networking. Mesmo sendo pobre, eu nunca tive vergonha de ser pobre, também nunca fingi que era rica, mas pelo fato de eu ser estudiosa, eu não sofri bullying, ninguém queria se indispor comigo, todo mundo queria fazer o trabalho comigo. E por causa disso, uma das famílias mais ricas da minha cidade, o filho estudou fora, voltou para montar a primeira escola de informática da região. E ele queria uma menina que fosse novinha, confiável, inteligente e esperta. E aí me indicaram. Quem fez a entrevista foi minha mãe. Eu sou filha e neta de nordestina, apesar de ter nascido no sul do Brasil. Minha mãe era muito brava. E, cara, qualquer coisa era melhor do que apanhar da minha mãe. Aí você Porque eu ficou jogando na segunda pessoa. Bah, a minha mãe sentou Bah. assim. Não, eu quietinha, morrendo de medo, com 14 anos. Minha mãe olhando pro cara e minha mãe falava alto, igual italiano, nordestino fala alto. E minha mãe falou assim: o senhor pode falar direitinho o que quer pra ela fazer, que ela vai fazer. Se ela não fizer, o senhor me avisa. Sensacional. Sensacional. E eu não tive escolha. Minha mãe falou: ó, você vai trabalhar porque a gente precisa de ajuda em casa. E ali eu fui. É o começo da carreira na base da porrada, né? Praticamente. Cara, Deus tem um propósito. E hoje eu entendo, na época eu não entendia. Então esse meu patrão, ele era literalmente um príncipe. Inteligente, rico, educado. E ele tinha uma paciência muito grande, porque eu não entendia nada. Então ele sentava comigo e ele falava assim, ó... É assim que você vai mexer no financeiro. É assim que você vai mexer no administrativo. Você precisa ligar nas empresas para avisar que tem curso. Então eu aprendi marketing, administrativo, financeiro. Eu abri e fechava a escola. Publicidade, comunicação, Tudo. Aí começou aí, né? eu fiz o curso dele de informática. Eu sou formada até em programação. Aí quando eu terminei com 1 ano e meio estudando com ele, ele falou assim, você vai dar aula. Eu falei, não. Ali foi o maior medo da minha vida. Porque ele olhou pra mim e falou assim, você vai dar aula. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu preciso de ajuda, a escola cresceu e você consegue. Eu falei, não consigo. Ele falou, consegue. Eu falei, mas por que que você acha que eu consigo? Ele falou, porque você foi minha melhor aluna. Se você foi minha melhor aluna, você consegue. Aí, com 16 anos, eu dava aula para empresários de Fala uma informática. coisa, ó, eu não... Louco, Desculpa né? te Não, por favor, eu quero que você fique à assim, eu vontade. nem posso falar isso aqui, ó, Dani. A pessoa que tá aqui por trás, isso aqui tudo, hoje, que a gente tá treinando, eu chamo ele de Aspira, pela brincadeira e tal, porque eu sou péssimo com nome, eu gosto de apelido. Já vai achar um Cara, a apelido gente pra tá mim. desde o começo, falando assim, Já poxa, tem vários aqui. né? é muito ruim pegar uma pessoa que tem viés. Tem muita gente falando isso pro pessoal que tá em agência e tal, puta, tem viés da agência, não sabe. A gente pegou uma pessoa do começo, que tá trabalhando com a gente, que tá aprendendo pra caramba, um moleque super dedicado e tal. Não sei se eu poderia falar isso, né? Ô, Claro Aspira, que pode, pô. se depois qualquer coisa você corta, né? Que você tá fazendo os cortes também, né? Ele não faz só o canto, ele também faz os cortes depois. Mas é mais ou menos a mesma lógica do que a gente falou até agora. É investir no conhecimento e no Sim. caráter da pessoa. Sim, Eu prefiro 1000 vezes mais. sim. Isso é uma coisa da minha cultura. Entender quando eu acho uma pessoa que tem um caráter bom. O caráter tem um vale bom, mais do que com o certeza. dinheiro, quer crescer conhecimento. pra caramba, não interessa. Sim. E a gente desenvolve essa pessoa. Tanto faz. Então, E hoje. a gente pagou um muito preço por melhor. isso. Sim. Qual foi o preço? 3 meses, 4 meses sem poder, né? Pra vocês que estão assistindo, né? Sem ter conteúdo pra vocês. Mas a gente tá treinando uma pessoa, uma e mais de uma pessoa, tá? Enfim, Isso, pra poder fazer isso aqui acontecer. se a gente pensar até economicamente, mais, acaba no final sendo mais lógico. O começo pode ser mais Claro. custoso, mas a moralidade, ela cria ali a respeitabilidade da empresa, a pessoa se associar à cultura. É o propósito. o Quando propósito tem ficar um listado. alinhamento. É isso aí. E não depende da capacidade, porque quando eu falo isso, parece que eu era a pessoa mais extraordinária. Não, eu realmente Não. precisava É o ajudar. ímpeto, é o Eu drive da precisava pessoa, colocar sabe? comida dentro de casa e eu sabia que o que eu poderia ganhar trabalhando num escritório, que é uma grande oportunidade para uma criança, né? E meus pais não teriam condições de ganhar. Então fez uma diferença no orçamento da família. Então, vou fazer um fast forward agora. Tá. Porque tem muita coisa pra gente conversar, porque a abrangência do que você trabalhou até hoje, eu não dei esse... Eu não gosto de ficar fazendo
um texto gigantesco do Histórico. CV da pessoa, né? Mas você trabalha com muitas áreas diferentes. Sim, né? Assim sempre, como eu sim. trabalho com muitas áreas diferentes também. Eu para os tenho clientes, múltiplas tem muitas skills. coisas. Não Então, é eu queria saber comum. como você chegou lá. Né? Tipo, a gente tá nesse momento agora que você tá contando pra gente. E aí a questão é, o que que você escolheu fazer que te lendou, né? Como se fosse um, sei lá, você Direcionou, pousou de acho que- paraquedas. Como é que funcionou? Em que momento você falou assim, poxa, eu vou parar e fazer publicidade ou marketing ou... Então, excelente gente. pergunta. E eu vou te falar uma coisa. Hoje eu tenho esta clareza. Deus vai te colocar em desafios que, se você pensar, tu não faz. Então, assim, tudo que deu certo na minha vida não foi por talento e nem por vontade, foi por necessidade. Poucas coisas, acho que a única coisa assim que eu falei, vou fazer porque eu quero, foi o marketing digital. Porque quando eu fui desfilar, eu tava passando na rua com 12 anos, eu era uma criança feia, magra, alta demais, porque no interior eu era mais alta, eu não me sentia bonita. Eu era alta demais, eu era jogador de basquete, pivô. Eu não era uma menina Desculpa, quanto você bonita. mede? Desculpa. 1,67, mas no interior isso era muito. E entre mulheres também, né? Sim, também tem sim. É porque assim, você tem que. Desculpa a pergunta. Não, tá? eu não tenho problema nenhum. Ó. É por causa da geração. Eu sou de uma cidade de pessoas menores. Então, eu não tinha. Se você falar assim, nossa, você queria ser modelo, eu nem me sentia capaz de sonhar sobre isso. Eu não sonhava sobre É isso. que nem esse Passava aqui, pela ó. cabeça. Não, quando. Esse aqui, ó, é bodybuilder e tal, todo musculoso Jorge. e tal, de Fortaleza, tem 1,50 m de altura. Ó, quando tu é muito Eu pobre. chego lá, ele tem a altura, tipo assim, ele bate na minha barriga aqui. Cara, quando tu é muito pobre, é difícil tu sonhar. Mesmo assim, eu tinha um sonho, que eu tinha uma TV preta e branca na minha casa, com 5 anos de idade, eu olhava, eu via as novelas, e eu falava assim, nossa, eu queria tanto estar naquele lugar. Hoje eu moro na Avenida Paulista, que era o que eu via pela televisão. Então, isso, eu tinha vontade... Porque eu era tão pobre que a televisão parecia demais pra mim. Eu queria, pelo menos, trabalhar na TV. Esse era um desejo. Trabalhar com teatro e com televisão, eu realizei muito cedo. Mas... era a necessidade, Jorge. A minha pobreza era tão grande que eu não podia rejeitar uma oportunidade. O que viu antes? Você começou a trabalhar, você contou um pouco do Trabalhar início, mesmo aos 14 você anos. começou a trabalhar dentro desse mercado que você está hoje e Sim. depois, enfim, você fez cursos sim. tal sobre isso ou foi o oposto? Como é Não, que funcionou? foi assim, ó. Depois que eu dei aula para empresários, eu mudei para Curitiba. Quando eu mudei para Curitiba, a minha primeira formação profissional foi manequim modelo, porque eu tinha o corpo. É que antigamente não existia modelo plus size, modelo. Não, ou você era alto e magro ou você não servia. Entendi. E eu tinha o biotipo de modelo. Aí eu fiz uma formação em Curitiba, foi meu primeiro documento profissional, foi como manequim modelo. E foi por causa disso que a minha vida mudou. Por quê? Eu tinha que participar de eventos e eu tinha que apresentar produtos. Então ali eu aprendi publicidade, marketing e comunicação. Sensacional. Foi Eu acho que isso Foi foi a ali. base. Que a gente já tá aqui 20 minutos gravando, assim, essa é a base Sim. que eu queria, pra poder entender como é que chegou no final. Foi Porque assim. o final que eu quero como chegar, modelo. pra gente poder Aham. conversar, que não vai ser uma conversa única, vai Não. ser um episódio único. Né, spoiler pra vocês, a gente já combinou aqui, vai ter uns 3 episódios, Hoje tá? é só um café. Eu vou Isso aqui voltar. é só... Mas assim, como é que chegou no ponto de, no final das contas, né, spoiler até o final, Aham. de a gente tá falando de pessoas muito importantes. Sim. Não importa se a gente acha que são pessoas fodas ou não, acho que aqui não é julgamento de valor, mas assim, pessoas muito importantes em mercados muito relevantes, para não falar da parte de política. Então, Por causa essa da ponte comunicação. aqui, para mim, é uma incógnita. Foi a Como é que saiu comunicação. disso para ir para lá? Então, Né? pelo fato de eu ser uma boa comunicadora desde criança, isso era uma coisa que chamava a atenção de todo mundo. Todo mundo falava assim, você fala muito bem, Isso aí foi uma coisa que muito cedo aconteceu. Mas eu não sabia como monetizar isso, eu não tinha essa noção. Aos 19 anos, foi assim, eu comecei a trabalhar como manequim modelo, vi que era um mercado de muita prosperidade, mas a minha mãe queria que eu fizesse a faculdade. Então, minha mãe falou, não quero que você trabalhe como modelo, porque isso aí não tem futuro. E aí... E realmente é uma área muito difícil, tá? Os bastidores claro, não é o que o povo claro. pensa, não. Aí eu pensei assim, ó, na minha cabeça. O que eu posso fazer? Que eu conheça pessoas bonitas, que eu ganhe um pouco melhor e que eu consiga trabalhar e estudar. Eu resolvi trabalhar num shopping center de vendedora de roupas. E aí, nesse período, meus pais se separaram e eu fui mandada embora dessa loja. E agora eu vou falar sobre fé, porque eu sempre tive muita. Eu cheguei em casa
eu fui mandada embora de uma forma, assim, que eu não esperava. Aconteceu uma grande injustiça, mas não vou aprofundar aqui, mas eu fui mandada Beleza. embora. Ok. Cheguei em casa, com 19 anos, minha mãe precisando de mim, meu pai tinha recém saído de casa, eu não tinha o que fazer. Eu sentei, fiz uma oração, eu falei, Deus, o que que eu faço? Porque uma menina de 19 anos não tem muitos recursos intelectuais ou profissionais para fazer nada. Desculpa, 19 anos não dá. E até a questão também naquela época era mais difícil você ter acesso, Total, né? gente, eu tô Naquela época foi falando. foda. Outras- Não, Tá- mas é verdade. Mas, tipo, se pega só Jorge. há 10 anos atrás, Ah, eu 15 anos sei. atrás, você ter acesso a mais oportunidades, Sim. né? Que até a questão, um dos pontos que a Não gente vai falar. tinha. E aí eu comecei a vender mídia. Apareceu na mesma semana uma oportunidade para que eu vendesse mídia. Para quem não sabe, mídia são anúncios publicitários em televisão. Eu tô falando de uma época que não tinha internet, que era aquela listona amarela. Tá, você era intermediária, então. Sim, isso? sim, mas Tá. a proposta que eu recebi é o seguinte: eu não podia ficar sem trabalhar. Eu nunca gostei de trabalhar CLT, isso sempre foi meu. E aí me ofereceram Eu uma nunca trabalhei CLT proposta também. de eu vender nem mídia eu. e ganhar 15%. E eu achei 15% muito dinheiro, porque eu ganhava um salário mínimo e meio. O salário mínimo era R$ 300, eu ganhava 450. Na época era isso. Na época. R$300? O salário mínimo na época, eu tô falando aí de 1996. O salário mínimo era R$ 300, eu ganhava um salário mínimo e meio, ou seja, eu ganhava R$ 450. Que era, acho que ainda era cruzado. É isso aí. Mas era, Não, se era, era 9,6 já era real. Já era real. Então, eu ganhava- Isso é um absurdo. eu ganhava um salário mínimo e meio, faz a conta. Aí, o meu primeiro contato publicitário, eu orei e pedi pra Deus me ajudar, porque eu não sabia vender. Meu primeiro contato publicitário me deu uma comissão mensal de 2 salários mínimos. Eu falei, nunca mais na vida eu quero parar de vender. Graças a isso, aos 20 anos, eu virei sócia do programa que eu vendia. Virei diretora e produtora de TV e eu só me reportava ao diretor da TV. Então, com 20 Tá anos, bom, tá bom. TV. eu já era TV. empresário. Vamos pra TV agora. TV. TV. Cara, como foi. Como isso aconteceu? Bom. E me manda um pouco de behind the scenes, porque eu tenho. Não sei se sou eu, gente, quem tá ouvindo aqui agora. Eu tenho uma percepção do que é o behind the scenes de uma TV, de algo muito. Não sei se falando só de Globo, SBT e tal. Uma coisa muito, tipo, é de cima pra baixo demais. Do pessoal. Isso é percepção, tá? Tá. O pessoal mandando Sim. e você que se vire. É isso E aí. você não pode fazer nada que não esteja dentro, tipo assim, é totalmente de cima pra baixo. Essa é a minha percepção. E é assim É mesmo. assim, como é que foi? É assim, só que comigo não foi. Veja o que aconteceu. Ai, gente. De novo, a A mulher comunicação. especial. Então, o que que acontece? Eu vendi o primeiro contrato de um programa que não existia. O diretor da TV na época É falou... o Boninho com um bebê. Não, isso era em Curitiba. Então, a CNT era uma emissora nacional de Curitiba. A primeira vez que eu entrei no estúdio de TV Tá. foi para ser figurante como modelo. Era a minha única experiência. Só que com 19 anos eu comecei a vender anúncio de televisão. E pelo fato de eu atender, eu ia na TV acompanhar o programa, que na época era 10 minutos diário no intervalo de almoço. Eu era só vendedora. Só que o programa não tinha estrutura nenhuma. E aí os Isso é um bom apresentadores... ponto. A palavra estrutura é muito necessidade importante, de novo. né? Ó, necessidade. Lembra? Tudo que eu fiz Não, mas não é só foi isso. pela A palavra necessidade. estrutura é muito importante. Sim. É porque às vezes tem ideia. Ideia Sim. sem estrutura não é nada. E aí o nosso programa era um nada dentro daquele universo da emissora. Aí o que eu fiz? É que se eu entrar em coisas técnicas de TV afiliada, aí já vai prolongar, mas só para resumir. Nós éramos um programinha de 10 minutos no meio de uma grade inteira. Aí, por não ter estrutura, o programa estava no risco de acabar. Aquilo me deixou desesperado. Eu falei, se esse programa acabar, como Qual é que eu canal vou... que era? Era Bandeirantes de Curitiba. Caramba. Que ficava lá no Pilarzinho, pra quem é de Curitiba. Aí, uma das apresentadoras falou assim, eu não aguento mais fazer o programa, não temos cenário, não temos nada. Eu falei, mas o que eu posso fazer? Ela falou, qualquer coisa, porque eu tô cansada. Em uma semana, eu arrumei cabeleireiro, loja de roupas, cenário, figurino, patrocinador, e o programa virou. De 10 minutos, o programa foi para 20 minutos, eu virei sócia do programa, o programa foi para 1 hora diária na TV Bandeirantes, um dos programas mais marcantes da TV de Curitiba. Bacana. De 97 até 2003. E aí, o nosso programa explodiu. Meu apelido era Marlene Matos. Por quê? Pra quem não sabe, gente, a Marlene Matos, ela foi a primeira diretora
de televisão do Brasil a ser respeitada e a construir Isso é verdade. e a Respeito é uma palavra construir muito forte. e a construir a marca mais poderosa da televisão brasileira, que é a Xuxa Meneghel. E a Não fazia Marlene, ideia por ser disso. nordestina, com falou pouco muito. estudo, ela precisou ser muito agressiva e eu entendo muito bem o que ela precisou fazer, porque as mulheres não eram respeitadas em emissoras de TV. Inclusive, Eu não vou entrar, eu não vou entrar aqui no muitas- ponto, tipo assim, quem tá certo e quem tá errado, mas ela foi um exemplo, porque tem a briga dela com a Xuxa e tal, enfim. Aí, ela foi um exemplo da primeira pessoa que conseguiu intermediar Ela rompeu. um puta contrato A Marlene de Matos patrocínio rompeu. sem utilizar a emissora. E posso te falar melhor? Tipo, Posso lembra fa- do Monange e tal, os cambal? Foi ela, Posso falar não uma foi coisa? a Globo. Foi ela. Eu vou te falar uma coisa bem, Isso não existia bem naquela triste dos bastidores de televisão. Muitas mulheres só conseguiam crescer na televisão se tivesse caso com alguém. A É, Marlene Matos não caso teve com alguém. caso com E ninguém mesmo e que eu não- também não. E o mesmo que que não tivesse caso, precisava da emissora para poder conseguir o patrocínio para a mulher. Exato. A Marlene Matos foi. Sim. Eu não vou aqui entrar no quem tá certo ou tá errado, mas ela intermediou pela primeira vez. Hoje a gente vê isso, Ó, música. tem bastidores que eu produção não tal. vou poder falar aqui, mas eu Ah, posso não, falar mas em tudo bem. off. Eu Enfim. conheço muitas coisas de televisão que as pessoas não imaginam, porque eu fui da televisão. Mas o fato é, pelo fato de eu ser uma pessoa que vendia bem, os meus contratos dentro da TV Bandeirantes passaram a ser importantes. Então, com 20 anos, eu já era empresária. Ô, mulher, o que você pode dar de spoiler pra nós? O que você nunca falou num podcast que você pode falar pra nós aqui? Cara, muitas coisas. Vamos Bastidores. começar aí agora. Quer ver um Estamos no exemplo? mercado da televisão. Você quer saber um Eu quero babado saber- forte da televisão? quero saber. Por exemplo, que o Gugu Liberato nunca foi heterossexual, nunca foi nenhuma surpresa pra ninguém da televisão. Que existia um acordo contratual pra ele ter filhos com aquela mulher que é esposa dele, gostando dele ou não. Nem E posso- sabia isso. Eu sempre soube. E vou te falar uma coisa. Achei uma falta de sabedoria do Gugu de ter. Primeiro, não dá pra entender por que que ele não tinha uma family office, uma holding, pra ele não ter essa baixaria toda de inventário, que é uma questão técnica jurídica. Sim, claro. Eu sou juiz arbitral, tá? Só pra você saber. Se ele tivesse se respaldado juridicamente, não precisaria expor a vida íntima dele, porque pra nós da televisão isso nunca foi nenhuma surpresa, nenhuma. Todo mundo sabia disso. Que era um. E não é só o Gugu, não, tá? Tem muitas pessoas famosas na televisão que fingem que são casados, que fingem que são A gente namorados. sabe disso, não Por, tem problema por nenhum. questões publicitárias. Ah, né? Depois que acabar aqui, eu vou Coisa te falar ridícula, de uma não? pessoa que é muito famosa e que aconteceu. Então, isso pra nós da televisão nunca foi uma surpresa. Então, acho que o Gugu desmistifica muito, né? Com todo respeito ao trabalho dele, mas ele não era tudo, muita coisa as pessoas não sabem, mas nós da TV, coisas de televisão rodam pra todo lado. Então, a gente sabe bastidores de muita gente famosa. Eu, particularmente, convivi com algumas pessoas famosas, por isso que eu nunca fui muito deslumbrada com ninguém. Mas. Isso é importante, né? Porque dependendo do mercado que você tá e das pessoas que você conhece, eu nem tô falando do Pablo Marçal ainda, que a gente não chegou Vamos nesse chegar no assunto, papo, né? tem segredos Assim, dele também das aqui. pessoas que são mais famosas e tal, Sim. a habilidade de não se deslumbrar com algumas coisas é muito importante. Porque às vezes você trabalha com clientes que têm muito poder aquisitivo Sim. e, bom, o Dani, a gente já se conhece há um tempo, tal. A gente conhece gente do nosso mercado que tem muito poder aquisitivo. Se a gente fosse deslumbrar com isso, cara, Sim. até porque a maior parte dos donos das empresas do nosso mercado, blockchain e tal, tem muito dinheiro. Sim. Só terceiros, tem muito dinheiro. Se vocês Mas lembrar é com muito isso aí, dinheiro tá mesmo. ferrado. Sim, Tá muito errado. cedo na televisão eu Nossa. descobri o seguinte: a maioria dos artistas não são simpáticos nos bastidores, a maioria deles não são nada agradáveis, e isso muito cedo eu percebi. Por isso que eu nunca fui de dar muita atenção para artista nenhum, porque eu quero saber se no bastidor ele é o que ele diz. A maioria é tudo um personagem mesmo. Vou dizer até duas pessoas que me surpreenderam nos bastidores, que foi o falecido Vando, simpático mesmo. Não, então espera agora. Vamos lá. Vamos fazer corte nessa porra. Vamos lá. 3 pessoas que você se Duas. surpreendeu. Duas. Calma. 3 que você se surpreendeu positivamente, Tá. que você achava que era, tipo, Sim. sei lá. E foram pessoas muito legais. Sim. E 3 pessoas que são. Ao contrário, vamos lá. Cantor Vando, eu me surpreendi com a simplicidade dele, porque ele foi no programa nosso de TV, porque Então, ia muitos primeiro exemplo artistas. positivo.
Sim, O e fulano é muitos bom. artistas no meu programa de TV, então eu era muito acostumada Tá, mas a ver. o Van tem 85 anos, ele não vai Ele nem ver isso morreu aqui. já. Falecido. Ele já é Morreu? Tá, falecido. fodeu então. Então vou ter que falar de gente viva. Ó, Não, só mas agora, calma, é gente porque viva, ele pô. é um marco. Então lá, então pessoas Uma vivas. pessoa que é surpreendente. Vivas. Gente, a Gretchen. Quando a Gretchen foi no meu programa, pra quem não Maravilhoso. sabe, ela foi uma das mulheres mais fortes do Brasil em termos de presença, sensualidade, a rainha do rebolado. Gostando ou Beleza, não, mete ela uma. Tem mais duas. uma simplicidade Bora. assustadora nos bastidores. Aí não seria brasileiro. É o Roger Glover do Deep Purple, que eu conheci pessoalmente. Ok. bacana. Tá bom. Uma simplicidade só. Nunca... Deixa eu não ver conheci. alguém famoso Pô, você que tem que pensar em pessoas, gente boa do mercado. a maioria não são. A maioria não são. É tudo. Ligou Ixi. a câmera, tá todo mundo sorrindo. Então tá eu bom. vou falar uma que vale a pena. A Ivete Sangalo. Como eu trabalhava na televisão, eu fui cinegrafista também, porque o nosso programa era pequeno. Então, quando a gente tinha muita coisa pra fazer, eu aprendi tudo, gente. Editar, filmar. Muitas vezes eu era cinegrafista. E eu filmei a Ivete Sangalo quando ela tava no primeiro CD solo dela, em Curitiba. E isso é legal, porque como a gente era da Band, pra quem não sabe, nas emissoras de TV, toda vez que você vai fazer uma reportagem, quase todos os artistas do mercado, eles têm contrato de exclusividade com a Rede Globo. Então, quem não é da Globo normalmente não consegue fazer entrevistas com gente Quem famosa. tá E eu assistindo a gente, ó, conseguia, na eu moral, conseguia. desculpa. Ou essa mulher tem 80 anos de idade ou tem 20. Porque ela tem Sim, contato com todo mundo. sim, sim. Como é que isso funciona? E aí, a Ivete Pelo amor. Sangalo, a gente Beleza. tinha que esperar Ok. as emissoras importantes fazerem entrevista e se sobrasse tempo fazer com a gente. E daí chegou um momento que a Ivete tinha que entrar no palco. E aí o pessoal falou, ó, Ivete, você não vai mais falar com elas, que no caso era eu com a câmerazinha na mão, só tinha eu de mulher, gente, com a câmera na mão, coisa mais linda. E aí todo mundo, os caras, a maioria dos cinegrafistas eram tipo grandes como você, porque as câmeras, gente, pesavam de 25 a 30 Como eu? quilos. A Alto. maioria eram homens grandes. E eu, perto deles, ficava uma menina. Eu tinha uma câmera da Sony digital, assim, que eu aprendi a filmar ela no automático pra não inventar muito. E aí todo mundo me tratava muito bem. A Então mulher você aqui com imagina. uma IMAX Aí tu de 250 imagina. mil dólares ali do lado. Não, aí tu imagina. É 5 minutinhos só, A Ivete vamos. Sangalo, que já era famosa naquela época, poderia descartar a gente porque eu tava com a câmera mais simples. Eu não era Claro. a cinegrafista mais Claro. interessante. A pessoa que apresentava o programa que eu ia filmar também não era famosa. E ali eu devo dar um crédito pra ela, porque era bastidor, ninguém tava vendo. Aí ela falou assim: não, não, não. Eu falei com todo mundo, vocês esperem que eu vou dar entrevista pra elas. Aí o, Atitude produ... importante, né? Aí o produtor falou: não, não vai. Ela falou assim: eu vou. Elas estão aqui há muito tempo e eu vou dar. Ela não precisava nos entrevistar, dar entrevista pra nós, porque nós não éramos relevantes em relação às outras Bacana. emissoras. Então, Então, Ivete agora você Sangalo. tem que ver. Ah, Agora não vai ser nem top Os que 3, não vai ser eram. top 5. os que não eram. Ai, é duro ter que falar isso, mas eu tenho que falar. Bah, você Bom, falou que eu ia soltar. Eu era completamente Vamos ser apaixonada. processados. Apaixonada. Não, não vai. Um deles já até morreu. Eu era completamente apaixonada por Christian e Ralph. Era, assim, a dupla encantadora pra mim. E eles foram no meu programa e eu fui com a banda deles num show deles. Com a banda deles. Então você imagina, eu com os artistas do meu sonho, estando com a banda deles, conheci, tenho foto e tudo. E, Não, cara, eles, muito estrelas e arrogantes, não tratavam bem a banda. Assim, o pessoal da banda sabia que eu gostava deles. Eles autorizaram eu ir no show com eles, nos bastidores, eles nem olharam na minha cara. Aquilo pra mim foi um choque. Porque, assim, de boa, eu nunca fui de puxar saco de ninguém. E eles que me autorizaram e não deram atenção pra mim. Então, depois daquilo ali, eu não consegui nunca mais nem ouvir as músicas do Christian e Ralph. E eles eram muito bons. É a dupla mais afinada da história da música sertaneja do Brasil é Christian e A Ralph. questão é, quando você faz produção de evento. E é tudo cara, gente antiga, tá, gente? Mas eu surreal. também conheço gente atual. É que eu nasci há 10 mil anos atrás. Ah, E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, quando eu falo coisas, parece que eu tenho 90 anos, né? não, mas a gente. Quando você produz evento, infelizmente, eu tive nesse mercado bastante tempo. Você tal. sabe como é, os bastidores é diferente. Cara, é meio complicado. Tem muitos. Que eu não posso falar. Você é entrevistada, tá? Eu não vou falar o nome de eu ninguém. tô falando aqui, eu sei Mas, de assim, muita tem coisa. muita gente muito famosa aqui que é o seguinte. Sem brincadeira, tá? Aí você vai fazer o camarote, o camarim da pessoa e tal. Aí tem que ter 12 toalhas brancas do tipo tal, sei lá o que, tantas maçãs, tal, dos...
eu não sei explicar Eu te explico. Posso? o quanto o ego e o custo disso aqui aumenta em relação ao valor. E é frustrante, porque às vezes lidar com o operacional de um evento, que você precisa de uma porrada Sim. enfim, de gente fazendo acontecer, de seguranças e tal, Sim. é mais simples do que lidar com o ego e com as Sim. demandas de uma certa pessoa. Mas olha, E quando isso é pré-colocado, ó, eu até bati aqui, eu não tô acostumado com isso aqui, ó. É pena ver vocês veem aqui, eu com esse negocinho aqui, ele que comprou. Enfim, quando você tá plena vez e passam essa demanda para você, e você se acostuma com isso, Sim. você compra o que a pessoa quer. É a maçã, é a toalha, é a Grey Goose, enfim. Se isso já tá pré-acordado, é fácil. Você compra, normalmente tá. entrega e bota. Normalmente tá. É isso aí. Os artistas. É que eu já contratei Mas tem artista ego. também. O problema Tem. é justamente Mas, isso. ó, O evento tem ego pra caramba. já que é Isso pra ser desesperador. polêmica, eu vou te passar. Desculpa, tá, gente? Não, Não, poder mas tá falar tudo das certo. pessoas, mas assim, Eu vou te passar o outro lado. é surreal. Eu também já trabalhei no palco. Também já trabalhei. Eu trabalhei dançando muito tempo. Aham. E eu sei o que são os bastidores. Então, assim, quando você vai contratar artista, existe um pré-contrato que você já sabe tudo que o artista quer. Mas Sim. eu acho que o artista não está errado e vou te dizer por quê. Eu ouvi isso, eu não sei se foi do Bruno ou do Marrone, mas faz muito sentido. Eu já trabalhei viajando. E ficar fora de casa não é fácil, pegar estrada. Então, quando você vai fazer um evento e você faz algumas exigências alimentares, é porque você quer se sentir bem. Porque normalmente, quando você faz evento, e eu já trabalhei no palco, você chega nos lugares e as pessoas preparam um monte de coisas que não tem nada a ver com você e elas querem que você coma, porque você foi ali, elas acham que estão te recebendo bem. Então, eu entendo quando o artista faz uma série de exigências. Por exemplo, a maioria dos artistas não admite que as pessoas abordem eles nos bastidores. Isso, quando eu era modelo, a gente assinava um documento que nós éramos proibidos de abordar artistas. Eu já trabalhei com muito artista. Você é proibido por contrato, porque senão o artista não tem sossego. Fica todo mundo em cima dele. E aí, quando eles exigem... Isso é muito verdade. Sim, então quando eles exigem coisas exageradas, eu acho que é só pra chamar atenção mesmo. Esse negócio de, tantas toalhas brancas, isso aí já é mais por marketing. Agora, as exigências, eu concordo, porque como eu já fiz muito show também, você chega no lugar, as pessoas acreditam que estão dando o melhor, mas o melhor delas incomoda às vezes você e você acaba não falando, então é melhor exigir antes. Então, eu até entendo isso. É uma questão mais de bastidor. Tá bom, ó. Vamos fazer um... Bom, falamos de televisão. Mas Beleza. faltou falar de alguns nomes ainda, né? Você Os perguntou nomes os da- 3 que eu me surpreendi positivamente E os e 2 negativamente. Christian e Ralph, os 2 negativamente, porque eles não só Não, foram... não conta como dois, não. Conta Não, como mas são 2. E Não, os conta 2... como um. Eles É não, um eles só, não né, de só... vai ser Eles cinco, não tal. só Você falou um, agora que chega, eles, Rafael, só não, dois. eles não apenas Tem que não falar mais foram três. gentis comigo, como com a equipe deles. Isso me surpreendeu. Porque o mínimo que você pode esperar é que o artista tenha uma boa relação com a equipe. Sim, E com nem quem sempre trabalha, é né? assim. Mais alguém, assim, que eu tive uma Faltam três experiência só. negativa? Mais um. Não, mas são mais três. Cala a boca. Deixa. Mais três. Assim, que tenha me marcado. Cara, que tenha me marcado. Jorge Matheus. Mentira. Não, nessa época eu já não mexia mais com televisão, nem com essa parte de artista. Não vai me abraçar. Olha, negativamente, assim, que pra mim foi forte, Ah. foi Christian e Ralph. Ok. Não me Ok. lembro de outro, assim, que foi ruim, não. Não me lembro, não. No geral, Ô, Aspira, no geral, ô, Aspira. quando Ó, você na moral, tá com Aspira, ó. artista, você nem Ó, chega cara, muito isso é, ó, próximo. Bota um pi aqui. Desculpa. Bota um pi aqui. Tá? Anitta. É que eu já não mexia mais com TV. Meu Deus, cara. Não, então eu já não mexia mais. experiência negativa do caralho. O que acontece, gente? Eu trabalhei Meu com Deus esse do céu. público de televisão, eu trabalhei com esse pessoal até 2000. Eu acho que até 2010. Aí eu me afastei dessa coisa da televisão, porque eu quis, não foi nenhum motivo, eu mesma quis me afastar, e eu passei a focar no que a gente vai falar agora, que é na comunicação e na venda para grandes companhias. Eu trabalhei para as maiores marcas e companhias do Brasil fazendo um trabalho de locução promocional. Eu percebi ali uma oportunidade, porque na televisão
Gente, se você soubesse o desgaste emocional que é conviver com emissoras de TV e quando você não é famoso, você ganha muito pouco. E eu descobri um mercado que era ponto de vendas. E eu tive a maior equipe de locutores de varejo do Brasil. Eu comecei nas Casas Bahia, fazendo eventos na porta Explica da um pouquinho loja. mais. Peraí, porque eu vi no teu perfil e tal, quando tava lá, locução, eu não sabia a diferença entre locução e dublagem. Ah, vou te Essa é explicar. verdade. Ok. O que foi esse período? Foi o O que seguinte. significa isso? Foi o seguinte, por isso que eu falo que tudo tem um propósito de Deus. Quando eu era pobrinha, lá no interior do Brasil, na minha cidade tinha uma emissora de rádio AM. Gente, eu nunca tive nenhum interesse de trabalhar como locutora. Zero. Eu só queria trabalhar com teatro e televisão. Ponto. E a minha irmã foi trabalhar numa rádio. A locução é interlocução É da assim. pessoa, Não, locução de um canal com é a pessoa. é quando isso? você está numa rádio. Sejam todos Tá, bem-vindos ok. à Rádio Transamérica. Agora são isso. pontualmente 10 horas e 23 minutos e nós vamos começar agora com uma seleção para você voltar às melhores dos anos 80. Já aumenta o som aí aqui com Rose Melo. Toca aí o som. Isso é a locução de Adorei. rádio. Locução de rádio. Deu uma sensação aqui muito legal. Não, é maravilhoso. muito Então, o que legal. acontece? A minha irmã foi trabalhar como secretária de uma rádio AM. E no interior, todo mundo tem que se ajudar. E aí colocaram minha irmã para fazer um programa. Minha irmã não tinha nenhum talento, nenhuma habilidade. Ela morria de medo, morria de vergonha. Eu e minha mãe, a gente ficava incentivando ela a fazer, porque a gente queria que ela desse certo. Resultado, minha irmã virou locutora da Rádio AM, depois da Rádio FM, depois ela foi para Curitiba, foi locutora da Transamérica e da Jovem Pan, que até hoje são as maiores emissoras do Sério? Brasil. Da Jovem Sim. Pan? Então eu cresci dentro do estúdio de rádio. E vamos entrevistar sua irmã também. Cara, eu entendia Ó, tudo de vamos rádio. Ó, botar pra aqui, quem é Você me antigo na promete rádio, que vai trazer sua irmã pra cá pra gente poder pra entrevistar quem é também? antigo na rádio, eu sabia operar cartucheira. Tu nem sabe o que é isso, não é cartucheira de revólver, não é cartucheira de rádio. Tenho nem ideia. E aí, quando eu ia na emissora Nem com a minha ideia. irmã, principalmente Que em cartucheira? feriado, cartucheira é assim, ó. Hoje, quando você vai colocar um anúncio, você clica um play no computador. Antigamente, você tinha uma maquininha assim, ó. Aí tinha uma fita assim, estranha, chamada cartucheira. Você pegava a fila dos comerciais, aí na hora do intervalo, agora nós vamos dar o intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar com as melhores da década de 80. Coloca na cartucheira, toca o comercial. Entendi. Coloca, toca outra e vai tocando. Interessante. E agora eu estou voltando Hoje em pra... dia tem os botões ali. Não né? tem mais isso, mas antigamente era cartucheira. Então, como a minha irmã operava e era muito bonito os estúdios, até hoje são, né? Mas eu não me importo. Aquilo pra mim era uma coisa tão normal que eu nunca liguei pra aquilo. E aí a minha irmã me ensinou a operar equipamentos de rádio. E um Que dia legal, eu fui cara. fazer a madrugada com ela na Transamérica de Curitiba, na Jovem Pan. Minha irmã operando a rádio ali nacionalmente e tal, porque no horário dos intervalos você tinha que colocar. E a minha irmã doente, com uma garganta inflamada, e ela não conseguia trabalhar. Eu falei assim: pode me ensinar que eu faço. E ela me ensinou. Resultado, eu chamava ela na hora que ela tinha que falar a hora e a seleção de música. Enquanto tocava a música, eu operava os equipamentos. E não pode, né? Porque isso aí dá até justa causa. E eu ficava operando. Então, pra mim, rádio, estúdio de rádio era uma coisa natural. Isso, eu cresci nisso. Eventos e estúdio de rádio. Os eventos que a minha irmã organizava da rádio, eu já ia. Então, eu comecei a fazer eventos com 11 anos de idade para acompanhar a minha irmã. Então, tudo isso pra mim é um ambiente totalmente que eu domino completamente. Então, pra mim sempre foi muito normal. Quando eu vim pra televisão, foi só um ajuste. Então, eu fui criada Entendi. assim. E aí, no nosso programa, ele cresceu, foi para a CNT de Curitiba. Para quem conhece de televisão, a CNT é uma emissora nacional localizada em Curitiba. E nós tivemos o nosso programa na CNT, que inclusive era lindo. Até que teve uma fatalidade que aconteceu no Brasil. O dono da CNT, o seu Martinez, morreu num acidente de avião. Nossa. Foi uma coisa muito triste. E nós tivemos que ajudar a família dele a fazer uma mudança de grade de programação, porque o Martinez era o cara que sabia fazer todos os negócios que levavam dinheiro, estrutura para a CNT, que inclusive é uma emissora muito bem estruturada. Existe até hoje. Existe. E aí, na época, o Oscar, que era filho dele, chamou a gente e falou assim: olha, nós estamos muito tristes, a gente precisa mudar a grade e a gente quer continuar com vocês. Aí eu falei: olha, eu não quero ser funcionária da CNT, mas eu quero trabalhar como agência. E aí eu passei a ser uma... Aí eu tive uma produtora de vídeo, eu gravava comerciais, dirigia, produzia. Eu estava terminando a minha faculdade. Eu tive uma agência de publicidade e depois eu comecei a trabalhar com marketing, atendendo empresas. E fui fazendo isso para chegar na locução. Um dia eu estou na minha casa, toca um telefone
uma pessoa do Big Pinheirinho. O Big Pinheirinho hoje foi comprado pelo Carrefour, que é o maior ecossistema de varejo do Brasil. Na época, o Big Pinheirinho era uma rede muito grande de Curitiba. Me ligaram perguntando, lista amarela, ligaram para minha empresa. Você sabe de alguém que pode fazer locução? Cara, quando eu vi Big Pinheirinho, eu falei, eu preciso ter contato com essa empresa. Eu falei, o que você precisa? Ah, é para fazer uma locução. Eu nem sabia que tinha locutor em mercado, porque eu não ia no mercado, minha mãe que ia. Eu já era próspera nessa época. Gente próspera não vai no mercado. Minha mãe ia porque ela gostava. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou aí na tua empresa fazer uma reunião presencial. Pode ser? Pode. Aí eu fui. Aí ela falou, a gente precisa de alguém que trabalhe um mês aqui fazendo anúncio, porque a gente vai sortear um carro no final do mês. O horário não me atrapalharia. Aí eu falei, olha, moça, eu nunca fiz locução, mas eu entendo de locução. Vamos fazer o seguinte, eu faço um teste, se você gostar, eu faço aí. Eu só queria ficar perto da empresa. Gente, eu fiz o teste, eu era muito ruim. Porque assim, gente, estúdio de rádio é tudo perfeito. Ao vivo, dentro de uma loja de mercado, é horrível. Eu não gostei de nada. E aí a moça... Dá uma pausa aqui, ó. Eu estudei muito sobre isso, inclusive. Né? A gente fala de Rivoto, né? Ritmo, volume, tonalidade e tal. Eu estudei muito sobre isso. Eu já dei palestra, eu já dei curso sobre isso. E mesmo assim, eu sou extremamente incompetente em fazer isso aqui dentro do meu canal, que eu tenho há 3 anos, 180 episódios, sei lá quanto que tem. É muito difícil. É muito difícil você transportar uma coisa para outra. Sim, são linguagens diferentes. É foda. Sim. É foda. Eu tenho uma dificuldade até hoje. Eu falo pro pessoal aqui, todo que tá me vendo, de olhar pra câmera. Eu não consigo. Eu aprendi Do isso mesmo muito jeito que tem cedo. aquela pessoa que tá nas lojas de, tipo, um açaí da vida, que a pessoa pega no microfone e Sim. assim, olha, agora vai ter a Sim. promoção da... Não, e fica todo mundo olhando pra gente. Difícil, É muito cara. difícil. E é aí, muito difícil. como eu sempre fui uma pessoa que nunca tive vergonha de passar vergonha, literalmente. Eu também não, mas falei, ao mesmo tempo também, paciência. tipo, pô, o que eu Aí eu faço? comecei a falar, E tem uma história engraçada aqui também. Aqui, Não, ó, eu comecei a ler o que é tabloide. totalmente tímido do cacete e tal, sabe, que ele não gosta. E ao mesmo tempo ele veio pra cá, pra São Paulo, que é de Fortaleza, veio pra São Paulo, tem uma empresa incrível. E aí ele falou assim, não, eu vou De boa. fazer conteúdo. A gente vai fazer conteúdo aqui. É isso A aí. gente vai entrevistar o pessoal. Pô, mas Isso eu é não... surreal. Sim, e essa coisa Olha de... os 3 casos Não, e essa diferentes coisa aqui. de linguagem é muito louco, porque assim, a internet, ela tem uma comunicação muito aberta e livre, mas a televisão, ela era muito rígida, Nossa, demais. rádio muito A rígido. gente falou sobre isso antes, cara. Sim, e aí quando eu comecei a falar no mercado, eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. E todo mundo começou a olhar pra mim. Eu fiquei mais envergonhada ainda. Aí a moça chegou e falou assim, nossa, o diretor gostou muito da sua voz, você pode começar amanhã? Quando ela falou isso, eu falei, realmente eles estão desesperados, porque eu sou muito ruim. Mas eu fui, mesmo sabendo que eu era ruim. Depois de uma semana lá, um dia passa um locutor e falou assim, eu posso modular o seu som? Eu falei, ué, porque tem que modular? Eu nem sabia. Aí ele foi lá, começou a mexer, de repente a minha voz ficou linda. Tá, mas peraí. Beleza. Uma coisa é você como uma voz. Sim, A outra coisa é você como uma opinião. sim. Como é que você faz? Porque eu não sei a resposta para isso, de verdade. Que eu não consigo tirar. Como que você faz para que você seja uma voz de uma rádio ou de um canal, não importa, sem expressar sua opinião? Como é que você faz? É um personagem? Eu não conseguiria. Depende. Como é que você faz? Então, depende. É porque, assim, cada rádio tem uma linha editorial. Depende da claro, emissora. Por claro. exemplo, hoje... Uma Jovem Pan é diferente do... Bom, enfim. na verdade, é uma assim. Ó, Band quando e você tal, trabalha por aí para qualquer emissora, você é controlado, sim. Eu já estive em situações que eu estava na sala de um diretor, que eu não posso falar o nome nem emissora, e aí alguém ligou para ele e falou, ó, tira esse daí do ar, e ele falou, ô fulano, tira do ar porque não tá autorizado falar isso não. Então isso é normal em emissora de TV, não é nenhuma novidade, em rádio também é assim. Então você tem que seguir uma linha. Então É broxante isso, velho. depende, Só ó. imaginar. Desculpa, Depende, desculpa. tem gente que não liga. Não, agora eu vou ter que falar. Posso falar pra ti? Tem Eu gente que tô não frustrado, liga. Mas eu Não, entendo, não, é uma que ninguém empresa ouve isso. privada. Não, desculpa. Não, é diferente. Eu vou ter que falar isso aqui na frente da câmera. Pode falar. Vai virar cor essa porra. Vão me queimar pra caramba. Vamos lá. É o seguinte. Nos Estados Unidos, você tem várias, de CNN até... Todas elas se posicionam em relação... politicamente falando. Sim. Tal. Enfim, elas se posicionam. Sim. Certo? Então, você sabe, quando você está ouvindo aquele tipo de notícia, que tem um viés Sim. daquele lado.
certo? Sim. Então, nos Estados Unidos, isso é até por lei meio que obrigatório. E tem uma ou outra, poucas emissoras Você está ali. falando da única Calma. democracia verdadeira Pois é, no país, pois no é, mundo pois é. inteiro, no Não, mundo não inteiro. sei se... Bota assim, eu não sou também Não, o fã mais gostando dos ou Estados não, Unidos, mas é a enfim, democracia beleza. que deu E você certo tem no mundo. uma ou outra ali que não se posicionam e, Sim. de fato, botam notícias no ar. Sim. Beleza. Aí a gente vem aqui pro Brasil, onde a população geral não sabe que existe opinião política. Sim, Aparentemente, as pessoas acham que quando vem uma notícia, essa notícia é pura. sim. Desculpa. Todas as emissoras, desculpa, não interessa se é direita ou esquerda. Não, mas isso tal. é verdade. Eu já existe rodo com isso. esse tal, que eu estudo muito. Não interessa. Eles estão se lixando. Todo mundo bota uma notícia e bota um argumento sem parecer que é um argumento e não se posicionam. Isso está totalmente errado. Porque o ouvinte brasileiro não sabe que o que ele está ouvindo de fato tem um viés. Eu Isso não tá errado. sabia, ó. E aí, quando Eu você não tinha fala ideia. de... Eu e aí, trabalhava nesse na caso, televisão e eu não sabia disso. Eu fui Cara, descobrindo com o tempo. Mas o ponto é assim, hoje a gente tem uma porrada de outros canais que eu gosto muito, de esquerda e de direita, né? Sim. Se pode se chamar assim, que tá tudo errado, mas enfim. Você tem dos dois lados ali que se posicionam. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser. Eu tô falando isso, mas vai vir uma pergunta para você depois de volta, tá? Mas enfim, eu acho que os dois lados têm que se posicionar. Olha, eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse posicionamento. Eu, Giorgio, né, o pessoal já sabe, liberal, libertário e tal, então eu tenho esse posicionamento. O Dani, ele não é libertário, mas é liberal, tipo, escola austríaca também e tal. Então tudo que a gente falar vai ser baseado no conhecimento que a gente tem. Ia ser muito bom se todo mundo se posicionasse dessa forma. Só que no Brasil isso não acontece. Mas isso aí é um problema Agora vem a pergunta para estrutural. você, né? É um problema estrutural econômico. Ó, Sim. porque, Claro. imagina, se existem poucos players de canais de notícia e todos eles têm algum incentivo governamental. Se eu sou um agente econômico, se eu me posiciono, me prejudico potencialmente com o outro lado. Eu tenho um incentivo a não me posicionar. E é simples, é só pensar por um Beleza. princípio de Ok. necessidade. Perfeito. Necessidade Mas tô econômica. curiosa pra saber a pergunta. Pergunta Então, aí. a pergunta é: Ah, como que você lida, você como uma comunicadora, Sim. de maneira geral, não falando como jornalista ou publicitário Sim. e tal, comunicadora, você está trabalhando com uma certa empresa e essa empresa tem um posicionamento. Como é que funciona para você fazer o seu trabalho sem transparecer a sua opinião, se é que ela é oposta ou não da Sim. empresa, e como não se demitir dessa porra toda e mandar todo mundo pra PQP? eu vou te dar uma resposta muito simples. Quando eu trabalhava com televisão, eu fazia programa de varejo e programa de entretenimento. E normalmente quem faz esse tipo de programa não entra em questões polêmicas. E é por isso que eu tenho a minha própria empresa, porque eu não conseguiria viver uma mentira. Isso é uma coisa minha. Eu não conseguiria. Então eu não conseguiria. Agora, que existe, isso sempre existiu. Sempre. E com todo respeito aos comunicadores do Brasil e artistas, muitos fazem isso por sobrevivência. Porque a forma que os artistas Interessante ouvir aprenderam. isso. Sim, a forma que os artistas no Brasil, e eu falo isso porque eu sou formada pela Faculdade de Artes, eu sou bacharel em comunicação audiovisual de teatro, cinema e TV. O modelo artístico brasileiro foi desenhado para você depender de verbas públicas. Esse é um dos motivos pelos quais eu não quis continuar no meio artístico, porque tudo que você agora Isso é agora muito melhorou. interessante Sim, ouvir. tudo que você ia fazer, Ok. você dependia de uma validação governamental. Filmes, séries, peças de teatro. Então, assim, é muito difícil empreender como um artista Uma lei no da Brasil. vida, tal, enfim. Então, o problema não é a lei. O problema é que existe uma máfia que controla o dinheiro da Lei Rouanet. Isso daí não é nenhuma surpresa para quem é isso é um artista. fato. Isso vai é... dar uma corte tão Mas legal. isso aí Esse não é artista. nenhuma surpresa. Não, Nem pare ser aí. artista, a Isso gente não é consegue ver nenhuma claramente. surpresa. Existe mesmo. Por exemplo, vamos supor. Você Mas é o sabe seguinte, como é que funciona, mas Rouanet? daí é o seguinte, Eu me posso explica. ter Você é auto... obrigada a ter um certo posicionamento ou você tem que se adaptar a esse posicionamento para poder ganhar algum tipo de verba? Como é que Não, é funciona essa muito prática? simples. Se você não fizer, você é mandado embora.
Por isso que eu trabalho pra mim, porque eu não conseguiria trabalhar assim, mas muitas pessoas trabalham assim porque precisam pagar a conta e sustentar a família, infelizmente. Tá bom. Eu quero fazer uma ponte disso aí pro próximo assunto que eu prometi que eu ia falar pro pessoal que a gente ia falar. Eu falei então, porque sou político. Porque a gente tá aqui já quase uma hora e tal. A gente tem que entrar no assunto que é o mais interessante agora pra gente. Que foi a razão de eu estar aqui, né? Mas eu amei falar de televisão. Mas eu acho que... Então a minha ideia aqui agora é basicamente tentar conectar o que você falou até agora com um novo assunto que a gente queria puxar, porque não tem como não falar sobre isso, né? Ó, gente, eu tô cansada de ser enganada, porque me chamaram aqui pra falar de marketing digital, de network, de comunicação, aí já começaram a se empolgar. E, ó, Poxa, gente. vamos ter que criar aqui como é que chama? Uma série. É isso aí. Eu acho que tem conteúdo suficiente para fazer o episódio 2, 3 e 4. Mas não tem como não fazer essa ponte pro próximo passo desse episódio aqui, Tá bom. sem falar da conexão de tudo que a gente falou até agora Sim. com um pouquinho de política. Política. Ou marketing político. Né? Então, assim, meu ponto Podemos aqui não falar é sobre falar os o que dois. você Sim. acredita como, sei lá, se você é direita, esquerda, não é esse o meu ponto. A Eu sou questão do é, alto. como é que você conectou o conteúdo que você tinha e a inteligência que você tinha sobre esse mercado? Uhum. Publicidade, propaganda e tal. Como é que isso se conectou com o novo mercado de política agora? Especificamente, relacionando a última eleição que a gente teve, a presidência e tal, que envolveu muito Pablo Marçal. mídias sociais e tal. Claro, Pablo Marçal é uma coisa que a gente tem que falar sobre. Podemos falar. Mas assim, mídias sociais foi muito, Foi. muito relevante. Foi. Tanto para a última disputa presidencial, quanto Sim. para a última disputa aqui Sim. local. Então, me fala um pouquinho como é que foi essa conexão de um ponto para outro. Bom, a gente tava ali falando do mundo artístico, da locução onde eu fui criada, e o que acontece? Hoje eu tenho essa clareza, gente, eu não tinha. Hoje eu acredito de fato, Giorgio, que Deus, o mundo espiritual, ele é real. Deus vai nos colocar alguns desafios na vida que nós não somos obrigados a cumprir, mas ele vai nos colocar. Existe um convite do Senhor para que a gente assuma certas posições na terra. Por isso que muitas vezes a gente nasce numa vida que a gente é revoltado, a gente não aceita. Se Deus falasse onde nós chegaríamos, a gente não acreditaria. Por exemplo, se quando eu era aquela mocinha, aquela menina pobre do interior, alguém me falasse que um dia eu seria ouvida pelo mundo todo, eu nunca não entraria na minha mente. Então, eu acho que existe um propósito para cada um de nós aqui na Terra que nós podemos aceitar ou não. É isso que eu acredito. Por quê? Eu nunca quis ser locutora, eu nunca quis ser empresária, nunca achei nada demais. Eu sou do tempo do CGC, me respeita. Pra quem não sabe, gente, pra você ter empresa no Brasil na década de 90, você tinha que preencher. Era tipo um livro. Você mandava pro contador, o contador fazia uma análise de 30 dias da sua vida e dependendo você não podia ter empresa, era reprovado. Caramba. Era assim, jovem rapaz. Então, Jovem. eu nasci há 10 mil anos Isso atrás. para falar para ter rede telefônica e tal. Pesado. Basicamente assim, ó, você tem uma casa, você tem um carro e você tem a autorização para poder ter um Sim, telefone não na é sua casa. como hoje. As pessoas estão vivendo um paraíso O e nem bichinho é novo, sabem. né? Estão Bichinho é vivendo novo, um não paraíso e sabe. nem sabem. Então, o que acontece? Eu nunca pensei em ser locutora, eu nunca pensei em ser empresária, eu nunca pensei em ser manequim modelo, nunca. Eu nem sabia que eu podia morar na Avenida Paulista. Era uma coisa que pra mim não tinha nem sentido. Então, algumas vezes na nossa vida acontecem coisas que pra nós não faz nenhum sentido. Primeira vez que eu mexi com política na vida, na escola, com 12 anos, eu elegi o Grêmio Estudantil. Eu organizei a campanha política de um amigo meu e elegi ele como o presidente do Grêmio, porque eu não queria ser. Na minha cidade, eu ajudei a campanha política com 16 anos de um candidato. Em Curitiba, eu trabalhei na campanha política. Se eu falar pra ti o que eu fazia na primeira campanha política, tu não vai acreditar. Eu dançava o tchan. Eu montei um grupo de... Tô te falando. Eu danço extremamente... Se eu te falar, a minha maior habilidade é dançar, meu amor, você não tá entendendo. Eu era empresária, montei um grupo do tchan. Em 2 meses eu comprei um carro. Campanha política.
Conheci todos os bastidores políticos. Vou começar nessa rotina também. Tô sabendo. Dá pra ganhar carro? E tem Pô, mais. 2 meses? Eu fiz uma coisa que eu nem vou contar aqui, pra deixar pra próxima vez que eu voltar. Que tem a ver com... É mais do que eu tinha ainda. Mas enfim, então eu sempre fui uma pessoa de alguma forma conectada com política, mas nunca levei isso como algo relevante. Bom, o que aconteceu? Eu trabalhava, devido à locução, eu comecei a trabalhar no Carrefour e Pão de Açúcar. Todos vocês que compram hoje no Carrefour, quando você vê aquela fila de televisão, de notebook, aquela bagunça que o locutor faz na loja, eu levei esse sistema de vendas para o Carrefour em 2008 e depois para a rede extra do Pão de Açúcar. Eu fui responsável por a implantação desse sistema no Brasil todo, então eu viajava o Brasil todo. Era o que eu fazia. Na pandemia, eu perdi 100% dos meus serviços. Fiquei em casa como todo mundo. Antes da Como eu pandemia. também, como você também. Antes da Estamos aqui, pandemia. né? A gente se ferrou completamente. Então, antes da pandemia, eu sofri um acidente de moto, eu piloto moto, eu sofri um acidente e não teria a menor chance de sobreviver. Eu fui jogada quilômetros da minha moto na Castelo Branco. E ali meu canal espiritual abriu. É assim que eu entrei na política. Pausa. Sobrevivi, saí andando e... Olha que história maravilhosa. Pessoal que tá vendo a gente aqui, ó. Se você não tá na política, de maneira geral, você entende sobre marketing, basta você sair na BR-111 a 200 por hora e capotar por meio quilômetro, que você pensa e fala, porra, por que eu não vou trabalhar na política? Giorgio, eu tive uma experiência Que lógica é essa? espiritual, não, tão assustadora que eu voltei pra casa e eu falei assim, Deus, eu não queria ter sobrevivido. Por que eu tô aqui? Tem que ter uma razão. Me dá um caminho. Tem que ter uma razão, porque assim, Esse eu Deus é bem tive estranho. um É pra razão. EQM, que é uma experiência pós-morte, eu fui pro outro lado e eu tava muito feliz. E quando eu vi que eu voltei, aquilo mexeu comigo. Eu voltei pra casa, comecei a orar, eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu não sei porque que eu tô aqui, mas Mano, tem uma a razão. resposta não foi Imediata, não. Aí, trabalhar pro PT. Não foi isso, não, nunca né? será. Aí que aconteceu? Nem pro Marçal, nem nada. Não, Que agora a gente tem que falar sobre esse assunto. Vamos pô. lá. Aí veio a A pandemia. resposta de Deus, se é que você tem algum canal com Deus. Não, é de Deus Não mesmo. ó. foi tipo assim, olha, tu quase morreu, beleza? Ó, Tu capotou numa moto por é um 150 assunto. metros, virando que nem uma Deixa eu desgraçada. falar pra ti. Tu parece que saiu dali atropelada por um trem, mas eu acho que uma boa ideia agora é trabalhar Eu também chego com política. Ó. Não foi isso aí. Não foi. Vamos lá. O que aconteceu Vamos aí lá. nesse meio tempo? Veio a pandemia. Perdi todos os meus clientes. E aí, Ele vai me exorcizar. quando eu deitava, Você tá falando isso aí? eu Eu tive também. Covid. Quando eu deitava, eu ouvia exatamente assim: você precisa ajudar as pessoas, você precisa ajudar seu condomínio. Eu falei, Aí tu cara, vai louco eu ajudar não o tô. Marçal. Não, Marçal vem daqui a pouco. Eu falei, mas louco eu não tô. Resultado, o meu condomínio tinha uma série de problemas e eu acabei, pra resumir, virei síndica e subsíndica do condomínio. Entrei numa situação política que eu não esperava, fui ameaçada de morte, fui agredida, vivia na delegacia, descobri um monte de absurdos que aconteciam de desvio de dinheiro no condomínio, de famílias desestruturadas, e aquilo mexeu muito comigo. E resumindo, um dia eu falei, Deus... E aí, por causa disso, eu cuidei desse condomínio, que era um condomínio milionário, onde eu morava no Morumbi, com 260 apartamentos, e eu aprendi ali gerenciar uma empresa grande, ser política, ser perseguida. E no meio de tudo isso, começaram a me chamar de bolsomínio, e eu não sabia nem quem era Bolsonaro, a não ser assim, o cara é presidente, mas eu nem tô ligada com política. Aí começaram a falar que eu tava parecendo Agora Bolsonaro, vai e ficar eu falei, mas que tem a ver o Bolsonaro? Aí eu falei, que tem a ver o Bolsonaro? E eu... Resultado. 8 vezes eu estive entre a vida e a morte. E eu não vou contar aqui pra não ficar longo. 8? Sim, Que é mais que uma gata. sim. Eu nasci há 10 mil anos atrás, meu bem. Olha só. Aí, Você queimou um 7 dia, vezes, sobrou mais em uma. 2022, mais ou menos ali em fevereiro, eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, o Senhor pediu pra eu cuidar do condomínio e eu só tô passando raiva aqui. O que o Senhor quer de mim? Aí, de verdade, numa oração, eu ouvi exatamente isso. Eu quero que você cuide do Brasil. Tudo que está acontecendo no seu condomínio, com as famílias e com o desvio de dinheiro e da corrupção, está acontecendo no Brasil. E você precisa entrar na política. Eu falei, Deus, eu não quero entrar na política. Eu não gosto disso, é um ambiente que eu não gosto de mexer com isso. Aí eu falei assim, Deus, eu vou lhe pedir um sinal. Eu não quero mexer com política.
Eu sei que eu sou eficiente, resolvi um monte de problema do meu condomínio, mas eu não quero mexer com política. Porém, eu não vou desrespeitar o senhor, eu só vou te pedir um sinal. Se o senhor quer que eu mexa com política, eu quero que o senhor me mostre, porque eu tô numa situação financeira difícil, perdi todos os meus Qual é o clientes. sinal? Eu falei, Cara, não tem jeito. não, eu falei, tô ansioso Deus, aqui, eu falei, velho. Deus, se existir É. alguém honesto nesse Brasil que entenda de política, que seja um grande empresário que eu possa aprender, Lá vai. eu tenho que falar o que é. Eu Lá falei vai. assim, se existir alguém que possa me ajudar a levantar meus negócios, porque eu tô com muita dificuldade, eu já tinha feito a mentoria do Érico Rocha, do Insider, não tinha resultado no digital. Meu Deus. Eu falei, Deus, se o senhor me mostrar alguém que me ajude a me alavancar financeiramente, se for alguém honesto e que entenda de política e que esteja disposto a me ensinar, o senhor me mostra, porque eu não conheço. E se o senhor mostrar, eu vou com essa pessoa. Passou um tempo. E a resposta foi o Marçal. E, Vem ó, pra cá, ó. gente, Aspira. o Olha Mar- pra cá. ó. Olha pra cá. A resposta foi o Marçal. Não, antes disso que acontecer, antes, reage. Faz um cara, reage. eu não tenho outra coisa pra falar. Tem que falar alguma coisa, mano. O que você acha sobre essa história? Não, nem conheço direito. Não, e posso falar, não, e posso não falar, É possível, cara. a Não é situação possível. é, para as pessoas que estão vendo agora, gente, é assim, eu sei que você vai achar papo de doido, eu também acharia. Eu não desgosto do Não, debate não, assim, mas, e porra. posso falar, eu não tenho outra coisa pra falar, porque foi o que aconteceu. E vou falar pra ti. Eu não sabia que o Marçal era famoso. Eu não tinha ideia que ele era rico do tanto que eu não sabia. Literalmente, eu não sabia. O que acontece? Como eu trabalhei com muitos empresários a vida toda, eu sempre fui muito acostumada a lidar com empresários. Porém, Eu tô impedindo aqui. É, Pera ó. aí, ó. Ó, Aspira, vira aqui pra mim. Não sabia, não. Mas agora. Cadê a minha câmera aqui, ó? Tem mais livro aqui do Márcio, que eu não sabia nem que existia. ele tem quase 100 livros. Eu li quase todos. Eu só não li todos. Quanto ele escreveu? Um, provavelmente, um ou dois. Não, ele- Ou foi AI. Posso Mas, falar? enfim, Não, não foi. Eu sei como nada ele contra escreve. ele, acho que era muito Ó. foda, mas enfim, ó, puta que pariu, Ó, cara. deixa eu falar uma coisa Olha pra o que você. tem de livro aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Porra. Indiferente de Porra. tu gostar ou não do Pablo, ele não é perfeito. Eu conheço Não, eu muita gosto coisa. dele, Ó, mas acho deixa eu legal. falar. É uma coisa que eu não tenho como fugir. Essa é a minha história. Mas olha o que aconteceu. Eu gosto da índole dele, cara. Ele fala merda. Não, ele fala não é sobre perfeito. o Calma. sistema inteiro. Eu vou falar. adoro. Eu sei que. Eu Ó, adoro isso. a gente pode até chegar nisso que eu vou te A contar tudo cadeirada isso. que ele levou foi maravilhosa. Ó, o que Ele acontece? mereceu? Mereceu. Mas eu, se fosse ele, falava mais merda ainda. Pra levar mais cadeirada. Por quê? Porque ele ia morrer com a cadeirada? Não ia. Mas levava mais cadeirada. Ó. É pra poder expor essa merda que existe Então, no o que que nosso sistema. acontece? Isso tudo em 2022. Aí, eu comecei a assistir umas lives de política e marketing digital. Então, assim, gente, eu fui aluna do Érico Rocha. Em 2021, eu fiz o Insider, que é uma mentoria dele. Fiz lançamento, achei muito complicado. E aí, eu tinha resultado no digital, mas muito pouco. E aí, o que aconteceu? Em 2022, eu comecei assistindo o conteúdo de marketing Mas o que digital. você vendia na época? Vamos dizer assim. Qual que era o serviço que você prestava naquela época? Quando eu vim pro digital. Era consultoria? Não, Certo. não, quando eu vim pro digital, eu lancei um treinamento de vendas, Tá. viver de locução. Só Ok. que os empresários, como você elogiou minha comunicação, muito obrigada. Os empresários me chamavam no Instagram. Menina, eu vi uma live tua, você fala bem, você pode me ensinar? E eu sabia da palestra, Muito legal, treinamento, eu já muito sabia. legal. Aí o que acontecia? Os empresários me contratavam e falavam assim: ó, você não conta pra ninguém, que eu morro de vergonha. Empresários grandes aqui de São Paulo, de famílias tradicionais, gente muito rica. E eu ia com a minha caixa de som e com o microfone na empresa do cara e treinava ele escondido. Eles não queriam falar, porque nem todo mundo quer falar. E eu comecei. E esses empresários, quando percebiam que eu entendia de negócios, começaram a me contratar para ajudar eles a criarem conteúdos. Eu ajudei muitos médicos, advogados, empresários renomados que falaram assim: não deixa ninguém saber que eu ensinei, que você tem vergonha de. Falando nisso, inclusive, desculpa te interromper, mas assim, eu vou passar a palavra pro Daniel, porque assim, no nosso mercado, existe um leque absurdo. Uhum. A gente não consegue explicar o que a gente faz. A gente não consegue explicar a vantagem do que a gente tem no nosso mercado. Eu não tô falando só da parte... Eu posso ajudar nisso. Cripto Isso financeira. é linha editorial. Mas até cripto como tecnologia, existe um leque absurdo. A gente Sim. não consegue explicar exatamente qual que é a E vantagem. é isso que eu posso ajudar. A minha pergunta pra você é, dado que você ouviu até agora, tá? Até porque é de surpresa mesmo, né? Porque aqui não tem nada planejado. Cara, o que você acha, de verdade mesmo, em termos de comunicação, que falta no nosso mercado? Que uma pessoa, tipo, literalmente, como ela, ou
de maneira geral, pessoa que entenda de comunicação pode agregar pra gente? Agregar pra gente, assim, eu vejo que o primeiro problema do nosso mercado, e eu diria até um dos pontos aqui que eu tinha anotado para falar sobre oratória, que é o seguinte: muitas pessoas, eu enxergo, elas vão pela oratória em si, e não pela moralidade da mensagem, e nem pelo Bom o ponto. conteúdo que ela tá mostrando ali na mensagem. É o que eu não, né? Não foi eu que inventei o termo, mas é o sofista, lá da Grécia Antiga, que buscava ganhar a retórica por qualquer meio. E você Essa é ganha. a sua visão, eu posso dar minha visão técnica. Não, mas o que eu enxergo é Tá que tudo bem, aham. muitos fazem isso. E isso Sim. cria barreiras para pessoas de fora. Que quando se percebe isso, a pessoa que às vezes tem oratória e tem conteúdo e tem moralidade, ela já tem esse viés das outras pessoas que estão enxergando ali. E aí o que eu enxergo é que falta o quê? Falta os dois. O conteúdo relevante, junto com moralidade, né? Que para mim tem que estar em tudo, mais a oratória. É mais simples do que tu pensa. Ó, quando eu vim pro digital, Daniel, a impressão que eu tive é que eu não sabia mais falar. Por quê? A minha linguagem, ela era muito publicitária, muito televisiva e muito locução. E o digital não funciona assim. É verdade. Eu me Isso é senti muito verdade péssima. mesmo. Ó, eu não gostava de me olhar no vídeo. Até hoje, quando eu ia gravar, o cinegrafista falava assim, ou o diretor, tá bom? Eu falei, não sei, me diga você, tá? Porque eu sou diretor. Então, gente, quando você é diretor, é terrível. Você assiste um filme, você acha defeito em tudo. Eu acho erro de continuidade. Eu sofro. Qualquer filme. Então, quando você é técnico, você fica chato. Então, quando alguém ia me gravar, eu falava assim, eu não quero opinar. Tá bom, então deixa. Você não quer olhar? Não. Porque se eu olhar, eu vou achar defeito. Eu já sei, então eu não olho. Então, o que acontece? Quando eu vim pro digital, eu descobri que a minha comunicação no digital, ela não estava dentro do perfil do digital. Eu falei, como é que eu corrijo isso? Eu também não sabia. Então, o que você falou é o seguinte, na prática, funciona assim. Você precisa educar o seu público para comprar de você. Quem não entende, não compra. É só isso. Sim. Quem não entende, não compra. E se você falar para as pessoas erradas, elas não vão respeitar o seu trabalho e nem valorizar. Eu vim pro digital inicialmente, por não entender do digital, eu peguei uma pessoa do marketing para me ajudar. E eu resolvi ensinar treinamento de locução, porque é uma área extremamente rentável, queridos. Eu ganhava um salário mínimo por dia. Eu faturava no pior mês 20 mil por mês. 20 mil por mês é acima da Porra. média. Eu cheguei a faturar 250... Acima da média? É muito acima Sim, da média. eu cheguei a faturar 250 mil por mês com a minha equipe de locutores. Então eu sabia que o mercado era rentável. Porém, os locutores, na sua grande maioria, são artistas e não são empreendedores. E eles não queriam empreender. Só que os empresários me contratavam. Tu tá faturando 50 mil por mês. Não. Não, mas Também eu não tô, também não. agora eu não tô, tá? Mas é Eu questão também de não tô, tempo. Mas é questão de Espero em tempo. breve. Veja bem, sem querer ser empresário, eu Que isso, faturava cara? bem. E eu não quis mais. Por quê? Eu tive um burnout de cansaço, esgotamento físico. Isso me custou minha saúde. Você vê, o pessoal branco é assim, ó. É isso aí, ó. Eu não tô nem Tem que acostumado a isso aprender aqui, a ó. mexer Vamos lá, nisso aí, né? vamos lá. Tá com burnout. Não tô mais, mas na época eu É porque tive. assim, ganha tanto dinheiro, tá com burnout. Então, É isso. mas por Ó, quê? pessoa. Apesar de eu ser boa empreendedora, eu não tinha interesse de ser empresária, então eu não tinha uma boa estrutura gerencial, eu não era boa na gestão e eu não queria também. E aí, na época, eu parei com a equipe, passei a ganhar sozinha. E em 2015, quando a minha mãe faleceu, eu estava com depressão profunda. Gente, eu passei, tipo, um ano praticamente acamada. E eu não conseguia voltar. Então, por causa disso que eu comecei a entrar nessa coisa de meditação e espiritualidade. E aí, quando eu tô bem, sofro um acidente. Aí, quando eu tô bem, perco todos os clientes. Pô, é Aí, foda. não, É literalmente, eu me ajoelhei e foda. falei, Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Também. Falei, Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim, porque eu sempre soube fazer dinheiro, eu sempre ganhei muito dinheiro, e agora o Senhor tá me tirando. O Senhor tirou duas coisas importantes na minha vida. Minha mãe, tudo bem, ela viveu bem,
mas o senhor tirou o meu dinheiro. E pra mim o dinheiro, eu sempre tive uma relação muito boa com o dinheiro, porque foi o dinheiro que me libertou na vida. E eu falei, o senhor tirou meu dinheiro, o que o senhor quer de mim? Eu quero que você preste atenção em mim, que eu vou cuidar de ti. Então, foi um perrengue danado, porque quando você acostuma a ter muito dinheiro, você não consegue se imaginar sem dinheiro. Então, ó, voltar aqui. Vamos lá. Então. Beleza, ok. Vim pro digital Então, perdido. Agora, tá, você tem um puta conhecimento sobre digital, sobre comunicação, sobre publicidade, ok. E aí, do nada, você começa a se envolver com política. Sim. Como isso aconteceu? Pra começar Pronto. daí. E como estamos no momento de hoje? Ótimo. Pós-Marçal. Perfeito. Quando eu fiz essa oração, em 2022 eu comecei a assistir as lives do Pablo e eu gostava porque ele falava de marketing digital. E ele começou a falar de política e eu não sabia o que era marxismo cultural, embora tenha vindo de uma escola totalmente marxista. Eu era uma das melhores alunas de sociologia, mas eu achava aquilo tão inútil. Eu não tinha noção que existia ali por trás daquilo uma ideologia. Aí, com o Pablo, meus olhos foram abrindo, mas eu nunca acreditei no que ele falava. Eu fui pesquisar. Por exemplo, tem um padre chamado Paulo Ricardo que ensina tudo isso. Ali me deu credibilidade. Sim, então eu comecei a estudar e conferir se o que o Pablo falava tinha sentido. Comecei a... Não, essa história aqui é boa. A primeira vez que eu fui na palestra do Pablo, ele falou assim... Ele já estava na política de 2022. Ele foi para quem não sabe, ele foi pré-candidato a presidente por um partido que não pediu propina, e esse partido não deixou ele sair como presidente, porque na época o nosso atual presidente comprou o partido dele para ele não sair. E aí ele saiu como deputado e ganhou em 15 dias. Esse período, ele já estava em campanha. E daí um dia ele falou assim, quem quiser vir assistir minha palestra é gratuita. Eu falei, cara, eu vou lá para ver se esse cara... E que eu sou muito desconfiada. Eu falei, eu vou lá. Eu não tinha me ligado que ele era o sinal de Deus, não. Eu falei assim, eu vou lá ver se esse cara é sério ou não. Porque até então, para mim, o Érico Rocha era incrível e eu não conhecia ninguém grande no digital. Eu falei, eu vou lá. Fui para Alphaville. Quando eu cheguei na palestra dele, eu fiquei extremamente decepcionada. Veja bem, primeiro eu cheguei, eu tava... Os seguranças dele... Na palestra do Pablo. Primeira vez que eu fui na palestra do Pablo. Eu cheguei e cheguei atrasada. Entrei na palestra e parecia uma igreja. Eu não sabia que a empresa era dele. Parecia uma igreja, o lugar que ele dava a palestra. E eu fiquei olhando pra ele. Aí daqui a pouco ele desce do palco e vem e eu tô do lado do corredor. E só tinha, assim, pessoas muito simples de periferia segurando o material dele. Não tinha nem 100 pessoas no auditório. E eu fiquei com a dó dele. Falei, coitado desse moço. Que judiação. Não veio ninguém na palestra. E, juro por Deus. Não, vai mais. Eu fiquei com muita dó dele. Falei, tadinho dele. Aí ele desceu. Ele tava usando uma roupa de corrida, que ele já era corredor. Eu nem sabia. Ele desceu. E quando ele foi chegando perto de mim, eu comecei a sentir uma vibração diferente, espiritual. Ele chegou, ficou exatamente aqui atrás de mim. Eu virei, olhei pra ele. Gente, ele era gordinho, fora de forma. E eu sou daquelas marombeiras que eu já olho a pessoa pelo shape. Não tem jeito, é natural. Você sabe como é que é, né, Daniel? Então. Aí... Não, mas Nossa, você quer tocar? não se preocupa não, Jorge. Jorge, eu vejo potencial. Eu vejo potencial. O menino não cabe na roupa dele. Mas eu vejo potencial em todo mundo. Aí, veja bem, eu olhei pro Eu tenho potencial, então. Não, pensa na cena. Eu sentada, Minha família olhando... assistindo isso aqui, desculpa, tá? Olhando Eu pro tenho Pablo, potencial. eu sentado, olhando pro Pablo, e ele todo empolgado, falando de política, e eu morrendo de dó dele. Eu falei, coitado desse moço. Aí os bracinhos dele tudo pelancudinho, a barriguinha. Eu olhei, eu falei, Deus, não pode ser esse moço. Coitado desse moço, ele não tem a menor chance de ser presidente do Brasil. Judiação, que é essa barriga. Não! Foi presidente do Brasil que tinha algum tipo de músculo. Escuta lá. Pelo amor de Deus. Mas não é pelo músculo. Você assistiu a Fernando Henrique Cardoso, Lula? Não é pelo músculo, não. Ó, deixa eu explicar, não é pelo músculo, não. É que eu já trabalhei em campanha política e assim, gente, trabalhar na rua, caminhando, não é pra qualquer um. E eu não sabia que o Pablo tinha dinheiro. Então eu fiquei com dó. Falei, coitado desse moço, novinho desse jeito, que esse corpo fora de forma, ele não aguenta fazer uma caminhada na favela. Você não tá entendendo que é fazer uma caminhada em periferia, meu amigo. Eu já fiz muitas. Aí eu olhei pra ele morrendo de dó. Eu falei, Deus, não é possível que seja esse moço. Aí Deus falou, é esse aí. Eu falei, não é possível. Eu fiquei tão triste, eu fiquei arrasada. Eu acho legal que você tem um diálogo muito legal com Deus, tá ligado? Até agora, eu não acho a comunicação simples. do Pablo incrível. Então, pra mim, tecnicamente falando, eu falei, coitado desse moço.
Eu fiquei com dó. Não, tudo E bem. aí Até ele porque sobe pro palco, vai vendo. você não, do nada, você não pare o conhecimento de, entre outras coisas, comandar um helicóptero, Não, comandar um avião. calma lá. Então, assim, essas Vai coisas assim melhorar. não são normais. Vai melhorar. né? Eu Vamos lá. saí da palestra muito chateado. Voltei pra Tu casa tá muito muito quieto, chateado. cara. Tem que falar alguma coisa. Não, aí Se eu escuta sou eu só. que Eu quero manda aqui. escutar. Não, Quem escuta manda só. comigo, Aí, porra. não, Eu no quero dia escutar a seguinte, história. no dia seguinte, Lá vai. ele fala assim: amanhã, quem quiser vir na minha palestra, eu vou cobrar R$ 120. Eu falei, coitado, ele tá precisando de dinheiro, eu vou lá ajudar esse moço. Eu Tá precisando fui. de dinheiro, né? Eu comprei um livro dele, eu paguei o ingresso. 12 Ferraris depois. Eu falei, esse moço tá precisando de ajuda, bateu o Tá desespero. precisando de ajuda, Chego tá. lá, Tá só tem gente rica e bem vestida. Eu falei, gente, o que que é esse moço? E eu olhando pra ele, toda desconfiada. Enfim, comecei nas palestras e ele falava de network e eu comecei a fazer network. Quando foi um dia eu faltei, e um cara apareceu no palco e falou assim: eu sou do marketing digital e quem quiser trabalhar comigo, eu tô muita oportunidade na minha empresa. E eu tava já no marketing digital. Eu falei, cara, eu preciso ficar boa em lançamento e tráfego pago. Eu vou pegar o nome do rapaz. Vou no dia seguinte na palestra, chego no Thiago Rocha, gosto muito do Thiago. Falei, Thiago, ontem veio um rapaz aqui, você lembra quem era? Ele falou, qual que é o nome? Vinícius. Ele pegou todos os Vinícius da agenda dele e passou pra mim. Eu liguei um por um. Mandei o WhatsApp, né? Falei, olha, eu trabalho com lançamento digital, ouvi você na palestra, eu tô procurando um lugar pra estagiar gratuitamente. 12 Vinícius depois. Não, no Tá dia que nem você seguinte... com as donas. No dia seguinte, eu tô na academia, toco o telefone. Vinícius, retornei. Ele falou, olha, eu sou aqui do ecossistema do Pablo, e o que você entende de lançamento? Eu falei, ó, fiz a mentoria do Érico Rocha, né? Tá aqui a garrafinha do Insider. Aí lá vai. Eu falei assim, ó, eu tô no digital, eu quero treinar, pode ser gratuitamente, o que você tiver Eu vou aí... começar a cobrar por isso aqui, velho. Não é possível. Não, escuta lá. Aí, Tá ele, que pariu. aí ele falou assim, fica tranquilo que depois você vai ser bem retribuído por isso. Ó, Ai, gente. a Pô, promessa. aí sim. A promessa. Ó a Aí, promessa, a promessa. ó a promessa. Aí, ele pegou e falou assim, ó, nós vamos montar um time de lançamento aqui no ecossistema e nós estamos buscando pessoas que entendam um pouco. A gente pode conversar? Eu falei, posso ir pessoalmente? E fui. E eu comecei a ir de graça lá, até que um dia ele pediu se eu sabia escrever e pediu para eu fazer um trabalho específico. Desse trabalho saiu livros do Pablo que eu ajudei a escrever, que depois a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade. E eu comecei a trabalhar dentro da PLX. Eu não sabia, até ali eu não sabia, que a PLX era a maior empresa de lançamentos digitais, que o Marcos Paulo era sócio do Pablo, o maior lançador digital do Brasil. Eu não sabia nada disso, porque eu não ia o tempo todo, eu trabalhava home. Aí, Olha as publi. Olha as publi. aí o que aconteceu? Não tava nem sabendo que ia rolar publi aqui. Tá Os virando guris publi começaram a gostar da minha escrita e eu querendo entrar no time de lançamento. Aí, um dia ele falou assim, olha, a gente gostou do teu trabalho e a gente queria fazer um contrato com você, não é muito dinheiro, tem uma ajuda de custo. Eu nem sabia que eu ia ganhar, eu falei, vou ganhar, tá bom, não tem problema nenhum. Ele falou, você pode trabalhar home, pode vir aqui quando você puder, e eu ainda prestava serviço pro Carrefour e Pão de Açúcar. Mas eu fui diminuindo a agenda. Aí eu comecei ir, voltar, e o Pablo foi para os Estados Unidos, e eu via que as pessoas lá no ecossistema do Pablo, eles tinham um exagero em cima dele, porque ele era famoso, e eu não achava nada demais. Quando foi um dia, já tava tendo a Copa do Mundo. Naquele dia tava tendo um jogo do Brasil, acho que era Brasil e Marrocos. E eu não tava nem acompanhando a Copa, e eu fui lá para assinar o tal do contrato. Veja, para quem não entende, gente, um ecossistema é um lugar que tem muitas empresas. Lá onde o Pablo tem o ecossistema, tem mais de 300 empresas e mais de 400 mil empreendedores. Então, na minha cabeça, aquilo ali era tipo um coworking com muitas empresas. Aí, quando eu chego lá, eu vejo o Pablo no auditório, assisti o jogo no auditório dele, com a família dele, assim, todo mundo muito próximo. Acabou, eu fui assinar o contrato. A hora que eu fui assinar o contrato, vai vendo isso, Jorge. Eu olhei assim, Marçal Digital. Aí eu olhei pra moça e falei assim, eu tô trabalhando pro Pablo? Ela falou, tá. Eu falei, mas a empresa que eu fico é a PLX? Não, mas é do Pablo. Ah, é? Ela falou, não, tudo aqui é do Pablo. Eu falei, tudo? Tudo isso aqui é dele? Ela falou, sim. Cara, ali minha ficha caiu. Eu falei, esse é o cara que Deus falou. E aí eu comecei a trabalhar pra ele, escrever pra ele, e ele só falava de Bíblia.
E eu fui escrevendo, e eu fazia parte, na verdade, de um time que escreve pro Pablo. Os livros dele, até respondendo o que você falou, não é que ele não escreve, é que para ele ganhar tempo, tudo que ele fala em live é inspirado. Ele não tem roteiro. Ele fala nas lives inspirado pelo Assim como a gente conhecimento também não tem dele. aqui. Exatamente. A gente Aí fala o que ele à vontade. faz? A gente pega aquelas lives, transcreve os pontos principais, ele junta os conteúdos e cria diversos livros Eu baseados concordo, no assim, próprio trabalho dele. isso aqui é provocação, de Não, fato. e tá eu não tudo tenho nada certo. contra. Tipo, Não, assim, pra e brincar eu um também não pouquinho tô e tal. defendendo o Pablo, não, tá, gente? Porque Não, também isso aí. eu só tô contando pra vocês como tudo aconteceu. E aí eu descobri que eu tava trabalhando pra ele. E aí começaram os grandes lançamentos e eu participei dos maiores lançamentos dele sem ter ideia de tudo aquilo que ele era. Eu realmente demorou minha ficha cair, porque era uma dimensão que eu não conhecia. E ali trabalhando com ele, aí até vou mostrar aqui para vocês entenderem um pouco. Eu trabalhei lá de 2022 a 2023. Sou do ecossistema até hoje. Depois eu voltei no ano passado, montei um time de vendas para ele e fiquei até janeiro desse ano, mas sempre em paralelo com o meu trabalho. Então, isso aqui é uma placa que eu recebi por vender 100 mil reais na plataforma dele. Para quem é do digital. Que bonitinho. Que bonitinho. Eu nem sabia que isso era importante, Bacana. porque eu Eu nem vendi. sabia que você ia trazer. Ah, eu trouxe, Legal. porque eu falei, cara, eu tô no digital e eu nunca achei que isso fosse importante. Até, Não, muito até eu é entender. importante, cara. É importante Então, mas pra eu não caramba. achava que era, sabe por quê? Importante. Como eu vi o Pablo fazer os maiores lançamentos do Brasil e eu também estudei com o Érico Rocha, pra mim era uma coisa normal. Porém, conforme eu fui trabalhando, os empresários me contratavam. E pelo fato de eu ser do ecossistema do Pablo, eles me procuravam lá e me apelidaram de Pablo Marçal de Saia. O Pablo me conhece. E aí eu comecei a entender a dimensão do Pablo. E o que me chamou a atenção, Giorgio? A maioria das pessoas do Brasil, elas não sabem empreender, elas não sabem fazer dinheiro. E como eu não entendia de tráfego O pago, próprio Sebrae fala sobre isso. Né? A nossa conversão e tal. é isso aí. O que Realmente, acontece? falta muito conteúdo, O que falta que muita coisa no acontece? meio. Eu já trabalhava nos maiores ecossistemas de negócios do Brasil. Tudo aquilo que o Pablo falava, para mim, era compreensível, mas muita gente que tá lá não entende a linguagem empresarial dele. Não entende mesmo. Por exemplo, o que, que é um downsize, o que, que é um ponto de inflexão. Eles não entendem. Pois é. Deixa eu fazer só um corte aqui. Realmente, eu tenho uma relação muito próxima com o pessoal do Sebrae e tal. E, de fato, eles tentam, de alguma forma, aumentar a conversão que a gente tem de negócios startados versus negócios que, de fato, dão algum tipo de retorno ao longo Sim. do tempo. Né? Sim. Com o auxílio do Sebrae, e, ó, não tem, pelo amor de Deus, tá? Quem dera tivesse algum patrocínio do Sebrae, mas enfim. Tô falando de maneira muito sincera aqui, eles tentam ajudar os negócios a fazer acontecer. E quando isso acontece, isso aumenta de uma conversão de 15% Sim. até 30% de negócios. É Tal. isso aí. E mesmo assim, cara, a conversão é muito baixa. E eu vou te dizer, muito baixa. é geral. Eu queria puxar esse. Que a gente tem. Isso- Infelizmente, tá Jorge, ficando até o final. Jorge, eu vou Mas te queria dizer puxar uma isso aqui, ó. coisa. Eu queria Jorge, eu vou puxar te antes de dizer uma acabar. coisa. Isso não é um problema meu. Então, foi o seguinte, Isso é um problema antes de meu. acabar aqui, eu queria puxar pro Daniel isso. Porque no nosso mercado tem uma dificuldade muito grande em fazer negócio acontecer. Sim. Essa que é a verdade. Uhum. Assim como vários outros, tá? Não tô sendo vitimista aqui, não. Mas tem uma dificuldade muito grande, seja por falta de conhecimento, seja porque a tecnologia não foi ainda aprendida. Tipo, imagina há 10, 15 anos atrás, fala o pessoal sobre a internet, que nem sabia do que se tratava. Até hoje, Né? para quem Tem que não sabe, adotar isso. menos de 10% Pois é. das empresas do Brasil estão E blockchain, digitalizadas. por aí vai. Então, eu vou puxar só aqui um pouquinho pro lado. Dani, o que você acha? Sua opinião. Próximos passos. Ó, a gente tá falando com uma pessoa que, tipo, é fodida em comunicação. Se você pudesse, se você fosse dono do nosso mercado de Mercado blockchain. cripto? Mercado cripto. É isso. E você tivesse acesso a uma pessoa que entende muito sobre comunicação. O que você faria para poder fazer com que o nosso mercado crescesse? Assim, entra muito naquele ponto que eu até comentei. Eu acho que o problema principal é que o nosso mercado começou de uma forma errada. Começou muito com influencer
que não passava produto válido de fato. Passava algo que eles ganhavam em cima e muitas vezes era pirâmide, muitas vezes era um produto fraudulento. Sim. E isso queimou o mercado de uma forma Mas isso é geral, no digital não é diferente, viu, Daniel? Que tem de gente mentindo na internet. Eu Pois fiquei é. muito assustada. É muita. Vou contar agora. Gente, a minha assistente, ela fica doida. A gente faz as reuniões, eu falo assim: essa pessoa tá mentindo. Eu sei, porque eu trabalho. Gente, quem trabalha com comunicação. Quais são os componentes da comunicação? Palavra, tom de voz e fisiologia. Quando eu olho pra alguém, é impossível. Você já sabe. Pela expressão, se a pessoa tá mentindo ou não. Então, o que que tá acontecendo? Você vê muito Instagram bonito sem faturar um real. Você vê muita gente mentindo na internet fazendo dublê de rico. Por exemplo, eu sou do ecossistema do Pablo. Tem uma galera lá que mora em alojamento, divide o quarto com 8 pessoas. Aí quando o Pablo vai pousar, a pessoa vai lá do lado e faz uns vídeos lindos. Aí entra na sala do Pablo e faz uns vídeos. Eu dou até risada, porque eu já conheço os figuras, né? Aí eles ficam Mora em assim... alojamento, Não, eles... foda. Eu tô te falando. Eles ficam fingindo que estão dando consultoria. Eu conheço a pessoa não tem nem segundo grau, não sabe nem falar. Mas ela tá lá se fazendo de dublê de rico do lado do Pablo. Eu conheço. Desculpa, pessoal, mas para com isso que é feio demais. E aí a pessoa fica falando que ela entende do que ela não entende. É triste, mas é o que tem. São os dublês de rico da internet. Muita gente mentirosa. Infelizmente. E no Eu tenho que nosso falar. mercado, teve muita gente também. Tem um outro lado também, né? Que tem. Eu não posso falar o nome das empresas, porque senão eu vou ser processado aqui. Eu não tenho nem dinheiro para poder pagar esse processo. Deixa a dúvida Vamos lá. para as pessoas Tem umas pesquisarem. duas empresas aqui que falam assim, pô, nossa, assina o nosso nananã, porque a pessoa que adivinhou que esse ativo ia valorizar 30 vezes, nossa, ela tá aqui, ela Sim. vai te fazer um advisor para você, você vai conseguir faturar essa mesma coisa. É uma Gente, eu Por Deus, trabalhei, ó, isso eu aí. trabalhei nos bastidores É do surreal, ecossistema é do Pablo. surreal. Gostem ou não, Minha eu não vontade ó, de matar as pessoas, tanto faz velho. se tu gosta ou não Não dele. tem Deixa eu como. explicar. A estrutura Antes de dele. fazer Não, nosso mas, mercado, mas pelo só amor pra de tu Deus, entender. Ele tem uma estrutura Desespero. assustadora. Eu sei como é que funciona tudo aquilo ali. Pra ele chegar naquilo ali, foi feito um trabalho. As pessoas olham pra aquilo e acham que se ela soltar um link no espaço, vai entrar uma venda. Não vai. Pois é. E elas não entendem isso. Pois é. Eu, por não entender, hoje eu faço Tá, tráfego agora pago, eu espera. entendo. Assim, o que ele vende ou o que o mercado é um modelo de negócios. E assim, eu também faço isso. Né? Meu trabalho é modelar negócio para os outros. No nosso mercado aqui, quando alguém fala eu tenho a regra mágica de como ganhar dinheiro, Sim, é muito mais pesado. sim. Porque as pessoas, tem muita gente que está no nosso mercado que está lá pela fórmula mágica de ganhar dinheiro. Sim. Não é a Gente, propaganda, o não que é tal. teve de gente Cara, que me procurou pelo fato de eu conhecer o Pablo, que me ofereceu absurdos. Eu olho pra pessoa e falo assim: olha, eu não sou assistente pessoal do Pablo, não. Mas você conhece ele? Eu falei, e daí? Se nem eu vou atrás dele pra pedir nada, não é isso que ele ensina. Eu falei, desculpa, meu nem amigo. eu Eu falei, você não conhece o que o cara nenhum. faz. O cara tem uma estrutura assustadora. Inclusive, meu nome saiu no livro dele. Eu sou muito grata. Meu nome saiu aqui como sócia dele de um livro. Eu ajudei. Ai, lá vai a publi Mas não eu tenho que paga. falar. Tem que Esse falar, pô. livro aqui Ô, saiu Pablo. vários trechos meus. Porra. Eu sou muito grata por isso. Faz propaganda com nós aqui também. pô. Então, assim, eu tive a alegria de trabalhar do lado do Marcos Paulo. Tá aqui o livro dele, que ele autografou aqui pra mim. Tá no meu Instagram, quem olhar lá vai ver Mostra tudo aí isso. Então, o que também. acontece? Devido a essa proximidade que eu tive com o Pablo Marçal, Marcos Paulo e o ecossistema dele, as pessoas acham que eu vou fazer elas ganharem dinheiro sem trabalhar, como se o Pablo viver... Aquela história toda que ele fala, eu desfruto, eu não trabalho. Isso, gente, esse é o personagem dele. Ele trabalha muito, só que ele tem uma Não, equipe perfeito. enorme. Tudo bem, ó. É isso. Já passou aqui do horário, já era pra ter acabado. Eu vou fazer uma última pergunta antes de a gente Pergunte. fazer o próximo episódio, porque vamos ter que fazer outro Gente, episódio. isso tudo é uma Gente, ó. estratégia minha pra eu voltar. Tá, pois é. Assim, eu tenho que fazer a pergunta aqui. Vocês vão tem ter que jeito. me Vamos aguentar, lá. porque tudo é uma estratégia. O que foi a cadeirada pra você? Não pra ele. Cara, Não interessa pra ele. Não, tudo bem. Pra eu você. falo... Em termos de, tipo assim, poxa, isso nunca aconteceu no Não, música brasileira. eu vou te explicar. A gente já ouviu muita merda. Não, tá tudo certo. Muita Ó,
Mas assim, mas a cadeirada foi novidade. Tudo Agora eu quero saber pra você que estava lá junto na campanha Ó, de alguma forma. pra que foi mim, pra vocês, pra como mim, pessoa? nada foi novidade. Por quê? Como assim? Não, escute. A mulher. Deixa eu Não foi explicar. novidade ter uma cadeirada na política brasileira? Não, porque é o seguinte, Pô, isso é muita ó. novidade, velho. Pra vocês. Pera lá, deixa eu explicar. Você tá me dando EDA. Não é porque Pô, assim, gente, quem não precisa. conhece o Pablo e não convive com ele, não entende o que ele faz. Como nós somos do ecossistema dele, ele conta tudo, ele não esconde nada, ó. As primeiras caminhadas do Pablo nas periferias, eu fui. Só tinha nós do ecossistema, era 30, 40 pessoas, ele não tinha público, Não tinha, as pessoas não conheciam ele, as pessoas conheciam quem é da internet, não conhecia. Ele, em 2022, quando ele foi pré-candidato e ganhou como deputado e não pôde assumir, não vou entrar em detalhes para não ficar longo, ele um dia falou na empresa, porque ele fazia reunião na empresa. Eu sou da época que o Pablo ficava na empresa. Ele chamou a gente e falou assim, gente, eu cheguei à conclusão que não dá pra ser bonzinho no Brasil. Porque se eu for bonzinho, não dá ninguém vai mesmo. me ver. Ele falou, então assim, deixa eu explicar Fato. pra vocês que me conhecem, pra vocês não levarem um susto. Eu vou parecer um doido na internet, mas eu não sou. Eu vou parecer um maluco, mas eu não sou. Então vocês não fiquem escandalizados, mas eu preciso criar uma estratégia pra ficar conhecido. Não interessa o que eu tenho que fazer, eu vou criar essa Eu estratégia. concordo, tá? E ele fez Eu não sou isso. fã dele. número um. Indiferente, ele Eu fez gosto isso. muito dele como empresário. E aí mas, assim, ele falou pra gente, e toda Bora. semana, quem é aluno do Pablo sabe, principalmente quem fazia a mentoria 10 em 1 dele, ele contava tudo pra gente, dos bastidores. Tudo. Ele não falou. Tá, vou- mas vida real. Não. Pra poder terminar o episódio aqui, ó. Vida real. Como é que foi você assistindo aquele Eu vou episódio te falar. e vendo aquela cadeirada? O que foi pra você ver aquilo? Esquece a campanha Sim, dele, eu- esquece a porra toda. Sim, O que foi pra você, em termos conceituais, do que Sim. você acredita, ver aquilo? ele atingiu o objetivo dele, parecer um doido pra chamar a atenção. Que Aquela ótimo. aquela Perfeito. cadeirada, É isso que eu queria ouvir. ela tornou ele conhecido internacionalmente. Só pra vocês entenderem. Perfeito. Lembra É da, isso que eu da- queria da ouvir. carteira de trabalho É do isso. Boulos? É isso. Deixa eu contar da carteira Não, de... nem vou falar de bolo. mas isso é Que importante. vai ficar... Ó, não, o ó, Aspira. O Aspira tá aí, ó. Vocês Ele tá não querem dormindo ali, saber ó. os bastidores? São 4 horas de... Deixa eu contar os bastidores. Começar disso aí, vai fudeu. Gente, o Pablo falou, ele falou assim, eu preciso provocar todo mundo e dominar os candidatos pela comunicação, que é o que eu domino. O resto, eu tenho que provocar. E ele falava assim, gente, o mais desequilibrado dos candidatos é o da Atena. Eu tenho que dar um jeito de enlouquecer esse cara, porque ele é famoso, e eu preciso provocar. Porque assim, o Bananinha, ó, o prefeito, o Ricardo Nunes, ele é passivão, né? Ele não é de confronto. Ai, isso é Mas muito ele legal. não é de confronto. E o Pablo precisava provocar. Quem era de confronto? Era a moça lá, como que é o nome dela? A menina de direita, que era do Novo. A candidata a prefeita. Não, Do novo não tinha. claro que tinha. A Entendi. moça, esqueci o nome dela. Tipo, Sim, Novo sim, não é tinha. porque ela, Não, tinha Novo só não tinha. tinha ela e o Pablo de direita. O resto não era. Então o Pablo precisava provocar o Boulos. E, gente, o Boulos, gostem ou não, ele é muito articulado. Ele provoca, mas ele é fala muito articulado. bem, mas é um idiota. Total. Mas, Completo. gente, não vamos subestimar. Ele é articulado. Na Sim, política, sim, sim. o Pablo... Mas sim, Calma lá. Hitler também era. Não, Lula mas, também ó, era. mas escuta lá. O A Pablo, capacidade de só que saber o se comunicar. Pablo, só que o Pablo não era tão articulado. Então ele provocava o Boulos e o Boulos não entregava o que Eu ele discordo, precisava. eu discordo. Eu Aí vamos discordo. pra carteira de trabalho. O Pablo carregou aquela carteira de trabalho várias vezes. Ele falou assim, gente, eu levava a carteira, mas não achava uma chance de puxar aquela carteira. No dia que ele puxou, na hora que ele puxou a carteira, não foi tão... Não funcionou. Aí na hora que ele sentou, ele falou, cara, eu puxei a carteira e não deu certo. Aí foi quando ele começou a provocar. Né? E a tá equipe dele certíssimo. filmando. Então o que Se jogar acontece? CLT pra cima desse pessoal aí, todo mundo vai O que o embora. Pablo fez? Ele falou, eu preciso provocar pra chamar a atenção. Então, ele já tinha percebido que o Datena era o desequilibrado do grupo, que o Boulos era muito articulado, a Marina Silva... Gente, pega aí o nome dela, que eu esqueci. Ah, mas Mas Tá ela bom. fala muito Isso eu bem. posso falar. Mas o que Fala muito acontece? bem? Fala bem? A menina do Novo, claro que fala. Que novo. Mas na Silva? Não, Tem a não ver é com Marina Novo? Silva, não. É a menina não. que foi candidata a Marina Silva, prefeita, que fugiu o nome dela. Nossa, aqui. tá Eu tô falando aí, da campanha de que aparece prefeito. de 4 em 4 anos. Falando da Oh, meu campanha de Deus. prefeito. Gente, o Marina, perdão, viu, gente? O pessoal vai me matar por causa disso. Mas o Ah, fato mas não é é, que se foda. o Pablo, ele criou uma estratégia pra chamar atenção, indiferente de qualquer coisa. E eu vou te dizer uma coisa, aí é um
pensamento meu. Ele nem queria ganhar e nem sabia que poderia. Quando ele começou, o único objetivo... Porque pra quem não sabe, gente, tem muita gente que se candidata só pra ficar conhecido. Como o Pablo já não tinha Esse é um entrado... bom ponto. É igual o Big Brother. Como o Pablo já não tinha entrado Inclusive, esse outro tá sendo muito bom. para a presidência. E ele também não tinha conseguido entrar como deputado, que ele ganhou em 15 dias. Ele viu na campanha de prefeito uma grande oportunidade de ficar conhecido. Mas pensa, cara, ele estava com 1%, ele quase vai para o segundo turno. Então ele também não esperava isso. Isso foi acontecendo no caminho. E Sim, a cadeirada concordo. foi o ponto de virada. Foi. E ali, ele foi muito além do que a gente imaginava. Então, assim, gente, vocês às vezes olham o Pablo, parece que ele é fantástico, extraordinário. Gente, ele é muito simples e ele arrisca demais. E nesse risco todo, ele quase Sim. foi prefeito de São Sim. Paulo. Bom, senhores, senhoras, pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado achei pela um audiência. É só você colocar a candidatos gente- a prefeito de Na São moral, Paulo. A gente foi demais acima do horário. Tudo muito é uma obrigado por ter estratégia assistido até minha, agora. gente. Enquanto eles estão aqui, eu sou só enrolando aqui, igual televisão. A gente vai cozinhando, Tá, mas é o vira seguinte, pra cá, vira pra lá. Como sempre, como sempre. Primeiro, muito obrigado para quem assistiu a gente até agora. Curte, compartilha, se inscreve, assina, ó, bota lá no sininho. Enquanto isso, ó, @. Posso Jorge, deixar uma até- mensagem aqui Claro. antes de Vai encerrar? passar. @MesaCastGG, e agora a câmera é sua. Portanto, todos os seus arrobas, o que você precisar, é o Ó. teu momento agora. Me segue no Instagram, @Rosimelo Global. E deixa eu deixar uma mensagem para você que não deu certo no digital, que acha que o digital não é para você. Você que é empresário que tá passando um perrengue. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Me procurem no Instagram. O que tem de gente, assim, que gastou fortunas, carro, casa, e não conseguiu ter resultado digital, porque as pessoas do digital, elas mentem muito, fazem o digital parecer mais complicado do que ele é, ou vendem soluções que não são reais. Eu fiz os meus primeiros R$100.000 no digital, quase tudo no Pix, falando 1 a 1 e vendendo. Agora que eu entendo de tráfego pago. Então, assim, se você tá desanimado, é só me procurar, porque eu sei que tem muita gente, assim como eu, achei que eu não ia dar certo no digital. Hoje, assim, destravou minha mente, porque eu apanhei muito, gente. Com toda a experiência que eu tinha, eu achei que eu não ia conseguir o digital. Eu sei que tem muita gente desiludido, porque escuta absurdos no digital. Menos de 10% das empresas do Brasil estão digitalizadas. E o que acontece falando de modelo de negócio? A maioria das empresas do Brasil, mais de 80%, são familiares, são empresas que não são sustentáveis como ecossistema e muita coisa mudou. Eu tenho empresa desde 97, eu nunca quebrei. Hoje, quem usa os modelos antigos de empresa já perceberam que não funciona mais. A linguagem mudou, a logística mudou, a estrutura mudou. Para quem acha que o digital está saturado, não está. Até hoje temos rádios, temos TV e o digital vai muito longe, só que agora a gente está no momento de refinamento do digital. Então, se você, por algum motivo, não está tendo resultado, pode me procurar, porque tem muita gente que está desistindo do digital e não precisa. Fechou, gente. Muito obrigado mais uma vez. Ó, Levei vocês direitinho na conversa, né? tá muito legal esse papo. Pô, mas eu não queria saber de É foda, cadeirada. cara. Eu tô nem aí pra cadeirada, eu queria saber de oratória. Pergunta gente aí, é muito aproveita legal, que tá gravando vai aí. ter o Pergunta aí segundo- de oratória. Pode perguntar. foda isso, cara. Pode porque a gente vai ter perguntar, que- pode perguntar. Pô, eu já tenho 1h40 aqui, cara. Não tem Ninguém problema, tempo deixa todo. pra vocês aí. Porra. Vai. Qual Ao que é a mesmo tempo, pergunta tá, ó. de oratória? Espera, Pergunta. não. Ó, vamos treinar pra agora. Muito obrigado por todo mundo que tava aqui. Ai, Deus do céu. Ó, de novo, se inscreve, bota no sininho. Muito obrigado por todo mundo que tá aqui. A gente vai botar todos os arrobas aqui, de todo mundo que tá envolvido. Se inscreve, por favor. E vamos pro próximo episódio, parte 2. Porque tem tanta pergunta agora, porque já foi a... Como eu vou falar A isso? parte... Já foi a história Sim. dela, da onde ela veio, pra onde ela foi e como que tá agora. E eu tenho muita pergunta ainda pra fazer sobre política pra caramba. Eu acho que vai ser relevante pra vocês, principalmente porque tá chegando aqui as eleições, tá? Então, se esse episódio tá sendo pra vocês daqui a uns, sei lá, comecinho agora,
finalzinho de agosto. É isso? A gente pode fazer um próximo agora pro comecinho de setembro. Que ia falar muito mais merda, com muito mais coisa que vocês não sabem. Então, de novo, mais uma vez, muito obrigado pra quem tá aqui até agora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.